eu não vim falar de um assunto que não seja polêmico. Se não for polêmico, eu nem falo. Isso é Aqui é verdade. só pra polemizar. Não, esse meu dia tu tá me provocando hoje. O Esse dia... Bah, tá. Aqui é só pra gente fazer. E tem mais ainda. Tá boa amanhã, Tem né? pra Tem- fazer. Ah, tem pra mentes fazer, brilhantes ainda. pra É fazer isso, as pessoas meu dia tá pensarem, completo hoje. entendeu? E aí, Gabriel? Aqui. Vai, pior que eu queria um Red Bull. Eu também. Eu disse que eu tava pensando. Mas Então é essa a vamos Quer que propaganda. eu vale? Não. Vamos tomar. A gente vai abrir aqui da mesa mesmo. Então estamos gravando. Yeah. I'm not gonna lie, Dollar had fun on Yagi, her brain fried. Cara, estamos gravando com cronômetro. Vamos ver, Gabriel. Agora nós vamos ver se nós estamos Ah, gravando. olha aí. com cronômetro. Tá sem pilha. Aí foi. Foi, Cara, tinha que ter uma câmera aqui, Gabi, só pra pegar o... É o The Tá. Office, né? Deveria ter uma câmera pra filmar o te Exato, filmar, pra te exato, filmar. exato. o geral. Bom, cara, a felicidade é tremenda, Muita. porque tô aqui com um amigo de infância do meu colégio, um colega de colégio. Estamos nos Estúdios Combo, que começou como uma brincadeira, e aqui eu vou fazer um disclaimer para você que está nos assistindo, porque começou como uma brincadeira, foi tornando um desejo, virou sonho e agora virou realidade. Exato. Então estamos nos Estúdios Combo, tá lindo, foi surpreendente a gente chegar aqui, eu vi alguns passos dele sendo feito, mas os meus parabéns a ogabi.rec e @anibianchi. Cara, eu me Geniais. segurei porque a gente começou a mudar umas outras coisas, daí eu não vou mais mandar pro Vinhas, vou deixar, porque senão eu vou estragar tudo, ele vai chegar aqui e não vai ter. Aí hoje a Anne falou de novo, já manda, eu tô segurando, agora eu não mando mais nada pra ele, deixa ele ver pessoalmente. Então Tá lindo, tá muito legal mesmo. Todos vocês que me chamaram para alugar os Estúdios Combo, agora é a hora. Então, depois disso tudo, Pedro Javier Solé Jacques. É isso aí. Tá aqui. Essa é a minha É um história. privilégio que eu nos abordo. É um privilégio estar nos a bordo. Bom, para quem não sabe, o Pedro é hoje comandante, piloto de um avião, de uma família. Imagina o Frasca aqui, ele é loucura, né? Putz, o Frasca, diretor nacional da Red Bull, ele fez uma coisa muito legal. Ele falou que ele era o diretor nacional, e depois, cara, ele começou a falar do que ele gosta de fazer fora o trabalho. Sim. E aí ele, cara, eu gosto de videogame, que é o CS, e eu gosto de aviões. Eu entendo tudo de avião. Eu sei qual avião tá voando, eu sei pra onde ele vai, eu pesquiso aquele site de vocês maluco lá, pra ver as rotas, quem tá passando, e a gente falou muito de ti. Então eu te indico a tu mesmo ver se... Frasca, tu sabia que tem o primeiro simulador que eu fiz, a marca era Frasca. Olha, se a Era um gente negócio contar muito isso pro velho, Frasca, muito ele antigo. morre. Eu nem sei Fartado. se existe ainda um simuladorzinho muito básico que tinha de voo, e era Frasca. Nunca vou esquecer. Mas Olha nunca aí. E aí agora a gente pode olhar, Gabi, e fazer assim, ó, Gabi, no 2.8 tem um corte pra gente mandar pro Frasca. Exato. Viu só? Viu só? Só anotar aí agora. Que pra nós. genialidade. Não, isso aqui tá maravilhoso. Eu tô me sentindo no... Qual que é Venceu, Qual que é né? o maior avião mais confortável que tu já pilotou? é diferente entre maior e mais confortável, né? Porque Tá certo? confortável pra quem? Confortável. Pra mim ou pros passageiros, né? Tá. Sim. Porque eu sou um cara grande, então, óbvio, pra mim, voar num avião maior é muito mais confortável, não necessariamente é o mesmo pros passageiros, né? Eu fui fazer uma brincadeira e me perdi, porque era só pra dizer que eu tô me sentindo numa nave espacial aqui. Tá bom demais isso aqui. Tá Fui muito fazer- bom. Muito bom, muito bom. Eu gostei da tua publi agora. Eu Tá gostei. bom demais isso aqui. Essa tá boa. Vamos começar Pedro agradecendo. Javier Solé Jacques. Vai lá. Não, a gente tem que começar agradecendo, mas antes de qualquer coisa, ele tem Vai, que sim. se sentir nosso Presente. convidado, né? Meu Deus do céu. Ah. E pra Exato, isso, muito- só com muito essa famoso sacolinha. agora. Tá muito Deus famoso. livre. Vai te acompanhar nos esse aviões. Contei, pode. Não, tem que abrir. Agora tu é um Porque- convidado autêntico. Tem o convidado autêntico agora. Essa publi é muito boa, cara. Gosto E muito. o curso de mentoria que eu fiz, o mentor era o mentor autêntico. Mentira. Canequinha, com o meu nome ainda. Com o teu nome. Luxo demais, ó. Porque nós vamos contar pra onde essa caneca vai daqui a pouco também, mas nós vamos chegar lá, né, Pedro? Bacana, não, bacana mesmo. A caneca vai Tô viver. me sentindo Essa caneca vai assim, viver. Nem sei te dizer. É? Vai, onde é que eu ponho Que isso legal. pra Quer não aqui comigo, atrapalhar? Quer um cafezinho? Não, vou tomar água aqui. Tá? Se eu Não, tomo se- café, eu fico muito doidão. Já tomei um café hoje com deram de brinde no super agora de manhã. Esse podcast nós vamos longe. É. Sabe aqueles que eles dão as comidinhas e tal? no super, aí, pô, fui de manhã rápido fazer as compras, não tinha nada em casa. Aí me deram um café. Eu não posso tomar café porque eu fico muito acelerado, né? Quer um Red Bull? Não posso. Eu não posso mesmo. Aí, tomei o café. Mas eu quero. Tu quer o Red não. Bull? Então escolhe teu Red Bull aí. Então, e tu? Não vai querer? Eu vou querer também. Eu só não tomo porque eu realmente não posso com café. Tu imagina se eu tomar um Red Bull aí a coisa... Eu imagino.
a gente já vai fazer também, então, nosso agradecimento ao nosso primeiro patrocinador. Falamos do Frasca aqui. E essa pequena marca foi a primeira que acreditou nesse podcast. Então, muito obrigado, Red Bull. né? Maravilhoso. Um beijo, Eu vou Frasca. seguir na água. Pedro, a gente já sempre começa esse podcast agradecendo o tempo, né? Sim. Principalmente para um cara que, pai de família, tem Tá algumas... doente com a criança doente. Exatamente. Então, assim, tem as obrigações de transportar uma família tradicional do Rio Grande do Sul, aqui, né? Para lá e para cá, abre mão do tempo e vem aqui contar um pouco da tua história. Pra galera, a gente sempre pensa que o que a gente mais quer, na verdade, é um estalo. É uma decisão que tu tomou na tua vida, e tem várias, né? Que eu participei de grande parte dela, que sirva para alguém que está nos assistindo aqui. E essa é a nossa missão, e quando a gente consegue alcançar isso, a gente tá, ajudou um, sabe? É o livro de 600 páginas que fica um parágrafo, é o podcast 5 horas que fica uma mensagem, então a gente procura isso. Quem é o Pedro hoje? O que tá acontecendo hoje? É difícil achar um ponto, porque eu acho que também tem mais de um, e a gente vai construindo o jeito que a gente é, né? Então, eu sou um operário, né? Eu gosto de dizer isso. Então, cara, eu trabalho, eu tenho carteira assinada, eu sou piloto de avião, certo? Sempre fui piloto de avião, mas eu sou o brasileiro operário. Eu tenho lá, recebo meu salário todo mês e gasto tudo pagando conta e fazendo dívida. É isso aí, né? Brasileiro E tradicional. a gente vê nos podcasts, vê aqui, tu é meu amigo, pô, o cara que empreende e tal, a gente já fez coisas juntos. Eu já tentei empreender também, não deu certo, enfim. Então devo estar pronto para acertar, porque tem que falir não sei quantas vezes. Então já tô pronto para ficar rico. Ai. Mas, profissionalmente... Só vou fazer um parênteses, como eu te conheço, que tu falou assim, eu recebo meu salário e eu gasto tudo e faço dívida. Só vamos deixar claro que o teu fazer dívida é adquirindo bens. E não Sim, não, só... quando eu digo fazer dívida é pagar conta no sentido disso. Cara, aí vem as coisas também que tu vai aprendendo, né? Exatamente por ser um operário, viver no país que a gente vive, tu sabe que tu tem que guardar, tu sabe que tu tem que te precaver. Então, assim, eu não tenho grandes luxos, nem nada. Mas eu tô sempre endividado. É o apartamento, é o carro, é o plano de saúde, é o... como é que se diz lá? A previdência privada, é investir em algum negócio, né? Ter o dinheiro pra tudo assim, então... mas eu digo, se consome tudo. Uhum. Pra investimento, muita coisa, né? E uma se perde nos investimentos, porque tu Claro. dá errado, enfim. E tem que estar com isso na conta, né? Mas tu perguntou hoje, então hoje o que eu me vejo? Eu vejo, não, é esse operário padrão, né? É óbvio, tem uma profissão que eu acho muito bacana e a maioria das pessoas se interessa quando diz, que É glamurosa. Sempre vira o assunto, pra falar de avião e tal. Aqui não é o objetivo de falar de avião, mas assim, brevemente também, na minha carreira até hoje eu já... e eu me dei conta disso agora, essa semana, eu falei, cara, eu tô com 42 anos, né? Falei, eu já voei teco-teco pequeno, né? Monomotor, assim. E eu tava junto. O Diego já voou comigo, mas assim, eu digo trabalhando, né? Meu primeiro emprego que eu recebi pra pilotar foi pra voar um monomotor, né? No interior de Santa Catarina. Aí voei, então isso aí. Foi super rápido, vim pra Porto Alegre trabalhar numa empresa, numa linha aérea regional. Foi super rápido, mas foi sofrido. Não, parece que demorou 10 anos, nós fomos só 3 meses. Lembra que aqui, é que como eu sei a tua história, o Pedro, pra começar, ele se formou em ciências aeronáuticas. Antigamente não tinha, né? O piloto fazia. Bem, antigamente não tinha. E aí, não conseguiu direto... Não, aí é que tá, porque eu sou brasileiro operário, então assim, cara, a gente estudou no mesmo colégio, no colégio particular, a gente nunca passou trabalho de nada nessa vida comparado com o que a gente sabe que as pessoas passam, então assim, mas eu com 14 anos já trabalhava, então assim, eu era office boy do meu tio, mas eu era de fato office boy, eu cumpria o horário, eu trabalhava, tinha meu dinheiro e tal pra poder fazer minhas coisas. Eu saí do colégio, fui fazer curso de piloto, em seguida eu comecei a dar aula no curso onde eu fiz meu curso pra conseguir, né, angariar alguma coisa. Aí eu fui fazer uma parte do meu curso nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos na época, fui lá, trabalhei de manobrista lá, me ralei, trabalhava 14 horas por dia, emagreci 10 quilos em 3 meses, eu acho. Mas eu precisava sempre trabalhar A junto. quinta série sair da minha cabeça vai ser muito difícil nesse podcast. Não, é que o trabalho... Uma coisa legal que a gente falou assim de...
o que uma coisa que marca a minha vida? Trabalhar. Cara, eu trabalho desde que eu tenho 14 anos mesmo. E não é fazer de conta que trabalho, ou aquela coisa, ai, não, não, eu trabalho. Pegava bus todos os dias, né? Fazia essa... Então, assim, isso eu acho uma coisa legal que surgiu aqui conversando. Cara, mas diferente, eu trabalho, eu sempre trabalhei, né? E sempre. E trabalhei ganhando pouco, trabalhei não ganhando nada, trabalhei no que eu era formado, trabalhei... Então, nesse caso, eu já era formado... Teve a loja, a M-Officer também. Sim, então, eu já era formado na PUC, em Ciências Aeronáuticas, tinha feito curso de piloto nos Estados Unidos e trabalhava de vendedor em loja de roupa no shopping, que eu não sabia nada, né? Também não aguentei muito, porque era muita diferença, muito frustrante, assim. Mas isso é outro caso, mas o que aconteceu? Durou pouco porque eu consegui o emprego de piloto. Tu sempre quis ser piloto? Sempre quis ser piloto, desde que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Não tem ninguém na família que é piloto. Nunca decidi ser piloto única e exclusivamente pela questão do avião, né? Porque o avião é uma coisa que fascina e tal, né? Mas quando tu é pequeno, sempre achei muito legal. Mas eu pensava assim, não, eu vou ter uma profissão, eu vou seguir essa profissão a vida inteira, porque era assim que se imaginava, né? Hoje em dia não é mais, mas... O que eu vou gostar de fazer? Então, assim, eu nunca gostei de pensar que eu ia ter um horário pra cumprir todos os dias. Eu tenho que acordar, ir no escritório às 8, sair meio-dia, e vou almoçar, voltar e sair às 6. Eu disse, bom, a maioria dos trabalhos eu vou ter que fazer isso, se eu for advogado, se eu for administrador, se eu for contador, se eu for arquiteto, não sei. Piloto não, vai ser uma coisa diferente, né? Vai me dar essa liberdade. Uma certa, que não é liberdade no fim, mas assim, não vai ter a rotina, é uma rotina diferente, porque ela é uma rotina no fim das contas, mas eu achava que ela não seria rotina nenhuma, o que se provou errado também. Aí... Cara, que eu vou me lembrando das histórias, é muito foda. Aí, desculpa que eu tô fungando, que eu tô há 10 dias com rinite. Não, eu agradeci que eu fiquei longe, não sei sabe? mais o Na ponta da mesa. Não, a gente já Melhor conversou parte. sobre isso, não é viral. Não tem... O único que corre risco aqui sou eu. A gente tava falando disso. Bom, e aí eu fui trabalhar, né, nesse emprego, saí lá da loja do shopping e tal, mas eu tava sempre trabalhando. Mas foi trabalhar por necessidade ou... Porque eu preciso... É que assim, ó... necessidade pra sobreviver, não. Porque eu morava com meus pais, tinha a casa deles, mas assim, eu tinha começado a trabalhar muito cedo. E na minha cabeça não passava, tipo assim, cara, eu não posso, eu já tenho... Tô super velho, já tenho 22 anos, né? 23 anos. Não, mas a nossa história é muito parecida, claro, porque somos amigos desde o colégio, mas até de condições financeiras, assim. Tanto que eu falo nos podcasts assim, eu nunca passei necessidade material. Essa é a minha frase. Eu. Então, assim... Mas eu nunca tive nada extra também. Nada. Quando eu digo nada, é nada. Tipo, não ter... não, mas eu quero... Não. Tu vai ter um colégio particular. Tu vai esforço ter, da família. Esforço mesmo, aquela coisa e tal. E é isso. Eu não sei lá, eu nunca ganhei um carro. Né? Eu fui comprar meu primeiro carro com 30 anos de idade. Com 42, faz 12 anos que eu tenho carro. O Pedro pulou a parte que foi muito legal, que é a parte do Grêmio Estudantil. Sim, a gente foi do Grêmio Estudantil, né? O Pedro era presidente do Grêmio Estudantil. Presidente do Grêmio Estudantil. Então, além de trabalhar, ainda fiz isso, né? Você fez a Junior Active também ou não? Não, Junior Active não. Mas eu fui presidente do Grêmio Estudantil junto com o Diego, a gente era do mesmo grupo, né? Foi uma experiência muito bacana. Muito legal, assim. E eu sempre fui o presidente de turma, né? Líder de turma, sei lá. Sempre. Toda a minha vida. Acho que desde que existiu, quando, sei lá, 4ª, 5ª série, até eu virar presidente do Grêmio Estudantil. É que o Pedro tem uma característica que poucos amigos meus têm. O Pedro, ele vai conversar com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Exatamente assim. Não, aonde que pode ser assim, isso não tem como conversar. Sei lá, pensei que num velório. O Pedro vai achar um papo e ele vai isso acaba trazendo coisas engraçadas, muitas vezes, né? Mas é que, de fato, eu sou uma pessoa que me comunico. Eu tenho facilidade em me comunicar, né? Eu falo demais, às vezes, inclusive. Mas eu gosto. Fala que várias vezes que tu vê o podcast, tu diz, mas eu queria estar lá pra eu... Sim, mas eu falo, olha que merda que ele tá falando, sério, olha essa pessoa. Eu quero ser das pessoas que assistem e quero participar, né? O cara que responde a novela nos tempos antigos. Isso, eu não assisto novela, mas se fosse, seria o caso, né? E, então, porque eu gosto de debater, eu sou uma pessoa aberta, eu acho, pra ouvir, eu gosto de ouvir o outro lado... Eu sigo pessoas que têm pensamentos completamente diferentes do meu, né? Posicionamentos políticos ou ideias de vida. Eu sigo essas pessoas. Hoje em dia, sei lá, eu só uso Twitter e eu uso Instagram, mas muito pouco. Eu uso mais pra literalmente passar tempo. Olha, assim, já me canso, não posto quase nada.
E me informo basicamente por Twitter, internet e YouTube. Então, mas é isso, aí eu vou e vejo um canal legal e aquela coisa, ele vai te oferecendo na mesma linha de, não necessariamente às vezes de raciocínio, mas de interesse. Então, política, ele te dá outra coisa, tipo, olha aqui, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas gostei, vou olhar, vou começar a seguir, né? E eu acho isso interessante, porque daí, pra mim, que gosta de falar e discutir, eu tô sempre pensando. Tem que ter conteúdo. Sim, não, e vive sempre tendo conhecimento geral, né? E pra poder puxar conversa no velório, tu tem que estar com um leque grande de assuntos, né? É, exatamente. Entendi. Ô, meu, tá. Só pra concluir, vai lá. pra Isso deixar aí. as coisas sem ponta. Aí, enfim, eu tava te falando lá da minha profissão, né? Onde começou, então, eu fiz isso aí, aí fui voar esse aviãozinho monomotor lá. Mas era um trabalho por carteira assinada e tal, particular. Eram 3 empresários que dividiam um avião. E aí eu fui voar. E as condições de trabalho? Não, as condições não podem ser, eram boas, né? Que era uma cidade do interior, pequena, era longe. Então, E tu ficava morando lá? Sim, tive que me mudar pra lá, né? E como é que era a rotina daí? Foi esse pro teu primeiro choque de rotina Parênteses. ou não? Não, é que assim, ó, é que é choque de rotina porque... Calma aí. Calma, que agora eu... Não. O Pedro tem uma característica muito peculiar também. Tem várias, Sim. na real, mas tem... o Pedro o paladar dele é muito apurado. Então, hoje em dia, quando ele não tá voando, por exemplo, e quando ele não tinha filha, não sei como é que tá agora, Sim. mas se ele ia fazer uma torrada em casa, cara que tem tempo, né? Ele vai em 3 lugares. Ele compra o pão. É exatamente essa cara. É isso aí. Ele compra o pão no lugar, porque o pão é aquele pão daquele lugar. Claro, pra fazer a torrada, uma torrada bem feita, tu precisa de um... E ele compra os Do frios. pão naquele Mas lugar. é óbvio, um Então, pão, assim, o queijo tem que ser um, o presunto tem que ser outro. Porto Alegre sempre foi pequena pro Pedro. Exatamente. Não, tem Entendi. essas coisas que todo mundo se arria em mim, mas eu não me importo, porque eu sou assim, cara, eu gosto dessas coisas. É, Então, aquilo imagina, é essa real, é uma verdade. Eu fui morar numa cidadezinha que os restaurantes fechavam no final de semana, tipo, sabe aquele tipo lugar que o restaurante fecha pro almoço? Então, assim, aí o primeiro final de semana eu acordei mais tarde era, sei lá, 1h, todos os restaurantes da cidade já tinham fechado, não tinha um supermercado aberto, porque os caras estavam descansando. Na sexta? Não tinha um posto, não tinha nada, eu não tinha o que comer, né? E assim, e aí nesse sentido que eu olhava e dizia pra mim, foi um horror, porque, meu Deus, né, vou ir pra um lugar desse, e é a vida de muita gente, mas, enfim, foi rápido. Vim pra cá pra ganhar menos. Decisões que o cara toma na vida, sair desse emprego pra voltar pra Porto Alegre pra ganhar menos, mas pra minha carreira eu entendi que ia ser bom. Então, assim, ganhar menos era ganhar muito menos. O que tu veio que eu não lembro? Eu vim trabalhar na NHT, quando a NHT tinha que abordar que era uma empresa regional. Que Ah, existiu, verdade, depois verdade, fechou, verdade. né? Então, assim, daí eu vim pra começar do zero e tal. Uhum. Eu ganhava um salário mínimo, que era, sei lá, R$316, eu acho. Uhum. Era o meu salário na carteira. Eu tava ganhando, na época, R$2.000 nesse emprego. Então, tu imagina, eu troquei um emprego de 2.000 para um emprego de 316, que no final do mês lá virava 600, depois quando ficou muito top eu ganhava R$1.000. Então, assim, eu me lembro que eu ganhava... Por que tu julgou que era melhor pra tua carreira? Porque na minha profissão, tu precisa juntar horas de voo, que é experiência, basicamente, e teoricamente, quanto maior o avião, mais essas horas valem no início, principalmente. Então, eu saí de um avião pequeno para voar um avião maior, ter uma experiência de uma linha aérea, porque era uma linha aérea regional, mas era uma linha aérea, né? E aí, é isso que eu tava te dizendo. Eu me lembro que eu fazia muito voo para Santa Maria, eu ganhava pra ir até Santa Maria, eu ganhava menos do que custava na época uma corrida de motoboy, para te entregar uma carteira de cigarro. E eu era piloto de avião. Então, assim, tá bom, mas opções que eu fiz para fazer isso aí. Sim, acreditar na construção. Fiquei 1 ano lá, então, assim, não consegui juntar grana. E não... como é difícil, né? A gente achar pessoas que... Acreditem na construção. Claro, né? Vamos lá, pessoal. O Zé Cochato ali... Óbvio que o Pedro tinha uma segurança... É óbvio que o Pedro tinha uma segurança familiar, que ele pôde ter uma opção, que blá, 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 que blá, 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 e por isso... Então, todo mundo que foi... E entraria com um comentário desses, por favor, Sim, só continua assistindo. Não tem paciência com gente. Só que tem gente chata, tá louco? Não dá. É muito chato. Mas eu vi tu falando, eu peguei um trecho que tu pegou da entrevista com o Rafinha, do Rafinha falando isso, o Rafinha da Atlântida. Pois é, porque a galera tem que entender, tem que construir, tem que trabalhar. Então, vamos lá, o exemplo, né? Olha só. Então, um negócio que começou, a gente se formou no colégio em 1998. A gente não tinha terminado o colégio, até porque eu tive recuperação, óbvio, né? Pode vir aqui, terminava depois. Eu já tinha começado o meu curso de piloto, teórico, certo?
Então, tu imagina. Nossa, eu tô te falando, isso aí já era 2006. Uhum. Tá. Então, assim, em 2006, Pode deixar aqui. quanta coisa já tinha passado. Consegui fazer faculdade, porque a minha avó pagou a faculdade. Porque o dinheiro que meus pais tinham era pra ajudar na minha formação e já tinha acabado. Então, assim, só consegui lá porque surgiu também. Faz um E ela parênteses foi- da tua avó. Hã? Faz um parênteses da tua avó. Qual da minha avó? É que a minha avó que pagou a minha faculdade não foi a minha avó que me criou. Ah, que eu conheço. Tá, que eu Minha conheci. avó que me criou era todo dia que era catalã, minha família, por parte de mãe é da Catalunha. Só que a avó, não é assim que é. Ah, não, não. A avó, tu ia pra casa do Pedro, a porta da frente era a casa da avó e a outra porta era a casa da Sim, família do Pedro. bem tradicional, né? A iaia, né? Que era vovó em catalão, assim. Então a minha iaia e eu, meus amigos iam lá. Então o que acontecia? Porque ele não consegue nem sabe segurar aquela mais. coisa, sabe aquela coisa de colégio que tu vai e Sim. diz, vou almoçar na casa do Diego. Porque pra mim é Dieguinho Claro. também, existe, né? Na casa do Ah, Dieguinho. tem Mas eu como falo- melhorar. Tem como melhorar. Então, assim, ó. É que eu fui. Eu não contei isso ainda? Não. O meu colégio. Eu acho que não. Todo mundo com o meu colégio, meu apelido é Dieguinho. Tu vai ver o Gonçalo, o Tevo, o não sei o quê. Qualquer o Bernardo vai sempre falar assim. Ah, o Cazuza, que é muito mais baixo que eu hoje em dia, o Cazuza vai me chamar, o Dieguinho. Porque eu, até o segundo ano, no segundo grau, eu tinha 1,63 m. No terceiro ano que eu dei o Do espichão. nada. Sim, daí que ficou eu, Dieguinho. era o Dieguinho. Tipo assim, que eu era baixinho. Mas então Ai, que coisa louca. acontecia essas coisas. Imagina chamar um coleguinha, né, do colégio, vai Sim. almoçar lá em casa. As comidas que tinham na minha casa eram as coisas mais absurdas pra eles. Tipo, eles olhavam assim, o que é isso? Porque a minha avó não sabia fazer feijão preto, por exemplo. Ficava um Primeiro que a gente feijão não entendia o que ela falava. É, Já era- Já já- começa por aí. Já era uma diversão. A tia Ana, a gente entendia. É. Aí Porque a minha mãe fala português com sotaque carregado. Agora minha avó falava catalão. E aí Então, tu- e ela só falava catalão comigo, eu respondia em português. era diversão. E os meus amigos não entendiam nada e chegavam lá pra almoçar e a comida era só coisa estranha. Pra O que eles, era né? uma comida estranha? Só pra eu... Não sei, mas assim, no lugar do nosso feijão com arroz era uma paella, né? Ah. Que quando tu é mais novo não é uma coisa que tu vai apreciar ou que tu vai gostar. Mas eram uns tigres, mas eram uns tigres. Aí chegava lá, tinha um negócio. receitas, É. receitas deles. Meus avós tiveram um restaurante em Barcelona, tiveram tudo. Então, assim, minha Loucura. avó cozinhava super bem. Mas, enfim, ainda não consegui nem terminar minha história de carreira, né? Fiquei lá um ano, saí de lá, fui voar na Gol. Que daí, o objetivo da minha vida era Que chegar legal. numa linha aérea, né? Cheguei. Era tua de todo. É que enquanto o Pedro fazia ciências aeronáuticas, eu fazia administração. Primeiro semestre da administração é religião, sociologia, não sei o quê. Eu chegava, eu juro por. Isso é literal. Eles sentavam numa mesa muito maior do que essa, em volta, assim. Isso a gente estava no primeiro semestre. E eu com minha aula de religião lá. E eu saía da aula de religião e ia lá ver meus amigos. Que o Pedro fez amigos lá e Sim. tal, e viraram meus amigos também. Eu subia em cima das mesas, eles com os manuais. Cara, isso é 2000? 2002. É. Foi de 2002 Não a tinha 2005. celular, tradução, Cara, não tinha tinha o jogo nada. da cobrinha. Não tinha. Eram uns, Isso era o uns máximo, manuais. Tu imagina assim, cada avião, o manual dessa asa. Cara, era um negócio desse tamanho, em inglês técnico. Sim, não, mas isso aí já era mais pro fim, tu não lembra, isso já era mais pro fim da faculdade, mas era muito diferente igual, porque as ciências aeronáuticas, a carga horária é muito grande, né? Então, a gente tomava café, almoçava e jantava dentro da PUC. Eu lembro. Eu tinha alguns amigos meus que eram da ciência Né? aeronáutica. É quando bem eu tava- pesada a carga, assim. Então, a gente ficava nessa batida. E, óbvio, tu queria, então, chegar... eu quero voar numa linha aérea, que no tempo que tinha sobrado era a Gol e a TAM. Enfim, vamos lá. Aí, consegui entrar na Gol. E aí, quando eu cheguei lá... Até hoje continua essa guerra. Tem muito mais gente se formando do que... Assim, ó, o mercado... É que eu lembro que foi sofrido, assim. Não, tipo foi assim. muito sofrido. Mas é que eu peguei a pior época da história da aviação mundial, eu acho, sabe? Uhum. Do início ao fim. Não, eu lembro, Então, eu lembro demorou que mais do era que o tudo, normal. os que eu lembro, né? Brusa, Firme, a galera toda, meu... Não, todo mundo penou. Mas é porque o mercado realmente estava ruim. E o que acontece? O mercado da aviação, ele é um mercado mundial e ele tá literalmente e diretamente atrelado à economia. Avião só tem onde tem dinheiro. Avião particular ou avião de linha, não interessa. Se não tiver negócio, se não tiver gente viajando, não tem aviação. Se não tiver dinheiro, não tem ninguém saindo de Sim, férias. se tiver. Né? Então, assim, é um business e ele é do mundo. Geralmente tá meio atrelado a tudo. Tá bom pra tudo que é lugar. Mas também quando tá ruim, geralmente tá ruim. O normal é que esteja ruim em tudo que é lugar. Então, tu não consegue te locomover muito. Peguei uma fase ruim, tá estagnado. Vai ter que fazer outra coisa. Muita gente existe no meio do caminho, porque daí o cara pega um outro rumo. E é caro, né? Já é caro, tu tem que te manter tuas carteiras válidas. Então tu tô sem fazer nada. Não, tu tá gastando pra investir, pra te manter apto. Explica um pouco o que são manter as carteiras válidas, além de ter o inglês fluente, né?
é que nem uma carteira de motorista, né? Só que ela vence, digamos, todo ano. E cada... Só que... Tu tem que fazer, dependendo do nível que tu tiver, tu vai ter que fazer horas de voo a mais, fazer sempre um voo de cheque, né? Que seria uma prova técnica, uma prova de direção, né? Comparado com uma carteira de motorista. Só que aquilo expira muito rápido. O exame médico expira todo ano, é caro. As carteiras que são essas aí pra tu tá minimamente, que geralmente com uma carteira tu não faz nada, porque eles querem mais experiência, porque quer mais isso, mais aquilo. E aí o cara tem que trabalhar de graça, trabalhar por pouco. E tudo depende do mercado. Quando o mercado tá ruim, porque daí é uma escadinha que não anda, né? Aquele cara que tá lá embaixo, trabalhando por pouco, não consegue se locomover pra abrir espaço pra vir alguém, pra criar a experiência, pra poder subir. Então o negócio atravanca e para tudo. É um desespero, sabe? E aí entramos na Gol. Aí entramos na Gol, aí eu cheguei lá na Gol e falei, pá, cara, não é isso que eu quero também. Imagina que depois Quantas horas por dia tu fazia? Ou como é que era a tua rotina, assim, que eu acho da que eu semana? Isso... Bom, não sei até onde tu vai nessa parte. Não, mas isso foi uma das coisas que me pegou muito, que também são épocas, entendeu? Às vezes a empresa tá crescendo, a empresa tá apertada, tá com pouco tripulante, tá com pouco avião. Eu, quando entrei, então, assim, eu voava muito, só tinha base em São Paulo na época, ou seja, todos os meus voos começavam e terminavam lá. Eu tinha muito pouca chance de vir pra casa, porque a chance de vir pra casa qual é? Ou quando tu tá de folga, ou, nesse caso, tu tá numa empresa aérea, aí tu tem um voo que o avião pernoita aqui em Porto Alegre. E aí tu também pernoita aqui, então tem a chance de ir pra tua casa. Mas é aquilo, eu era novinho, os pernoites que tinham em Porto Alegre era pra quem era mais antigo, que tinham preferência, então eu nunca vinha pra Porto Alegre. O equipamento que eu voava especificamente, no mês que eu entrei, parou de fazer voos que pernoitavam em Porto Alegre, e só fazia voos de 5, 6 dias. Era só isso, eu só fazia voo de 5, 6 dias norte e nordeste. Madrugadão, era basicamente isso. Então, assim, isso aí me consumiu muito, porque, pô, cara, eu fiquei esgotado, eu não conseguia vir pra casa, né? Porque eu não fui morar em São Paulo por opção, também tem isso. Eu tinha um apartamento, dividi um apartamento lá com mais 13, né? Um bom flat de um quarto com mais 13. Cara, as histórias, elas vão me lembrando, elas vão vindo assim... Cara, todos os pilotos, não da mesma empresa, às vezes, enfim, mas todo mundo que não morava lá, era literalmente uma casa de passagem, né? Que tu rezava pra não ter ninguém quando chegasse, porque era ruim, tinha, sei lá, uma cama de casal, um sofá-cama, e nós éramos em 13, então tu imagina se desse mais gente, né? Eu imagino que não vai ter nada. Overbook, E como é que era? lençol, tu chegava assim, tu abriu o armário e tinha uns vários bolos. Esse aqui eu acho que é o meu. Sei lá, acho que deve ter lavado lençol uma vez num ano, né? Não tinha tempo também. Tu chegava lá, dormia, pegava o primeiro voo que tinha pra ir embora pra casa, ou o contrário, tinha que ir um dia antes, né? Sim. E como é que era a tua família com isso? Tipo, eles sempre te apoiaram muito, porque também não faz parte do que eles imaginavam. Minha mãe secretária, meu pai jornalista, foi jornalista a vida inteira. Então, eles sempre me apoiaram, disseram, não, tem que ir. Falei, vambora. E outra, deixa uma hora preciso, aquela coisa que tu quer ter tuas coisas, quer ter teu dinheiro, blá, blá, blá. Aí se deparou por conta que talvez não era. E aí? Também não era assim, mas tu tem responsabilidades, eu tô aqui e eu preciso fazer o que eu sei fazer, vambora. Mas eu vou procurar outra coisa. Porque tem aqueles que, inclusive, tem que estão lá até hoje, que o cara passa o dia reclamando. Sim. Acho E que não todo sai lugar de lá, tem, né? entendeu? Meu, isso aqui é um horror, a empresa é um lixo, a empresa não muda, a empresa tinha que fazer assim, a empresa tinha que fazer assado. Cara, tu é piloto, tu não entendeu que se tu quisesse tomar alguma decisão, tinha que ser o CEO da empresa, e não o piloto. Mas é por aí. Então, se tu é piloto, tem que saber do teu limite, entendeu? Saber que funciona assim. E eu acho que tu tem todo o direito de não ficar satisfeito e mudar. Mas mudar tu, não ficar enchendo o saco dos outros, né? Apurrinhando e falando, reclamando o dia inteiro, porque é um saco também. Mas, meu, isso aí não é o piloto de avião e é qualquer lugar, meu. É qualquer lugar. Teve um tempo que eu trabalhei numa empresa e eu fiquei abismado, meu. Primeiro que as pessoas tinham medo pareciam que tinham medo de livro. Eu comecei a comprar livro e dar para as pessoas, porque elas não pareciam que tinham medo. E a segunda, meu, que elas passavam 29 dias de um mês de 30. Só pelo 30. Sim, é isso aí. Tipo, só pelo 30. Eu disse, caralho, velho. Por que isso? Olha que louco. Muito no início, tá? A gente, na aviação, a gente recebe uma escala. Geralmente ela é mensal. Então, ali no início, antes de começar o mês, tu vai receber uma escala que tu vai saber o que tu vai fazer na tua vida no mês seguinte, né? E aí ficava sempre aquela ansiedade. Você lembra assim, tipo, cara, já saiu a escala. Então, tu tá voando e tu cruzou com alguém lá em Maringá. Já saiu a escala, não saiu a escala. Porque aquilo vai definir se tu vai ganhar dinheiro ou não no mês, porque tu ganha por hora.
Se tu vai Ah, eu não sabia disso. tu vai ter Tu qualidade. tem um mínimo, mas... Não, tem um mínimo, mas se tu vai ganhar mais ou menos, a escala é que decide a tua vida, né? O cara que não tem segundo grau completo, que tá lá fazendo a tua escala, é ele que decide a tua vida. Tem mais isso, né? Então, assim, o que ele vai decidir se tu vai estar em casa, se tu não vai, se tu vai ter a folga que tu pediu, se tu não vai, se tu vai ganhar bem ou se tu não vai. É basicamente isso. E aí, eu me lembro que eu sentei, cara, eu entrei na cabine, assim, tava o comandante, um cara antigão, já gente boa e tal. Aí ele parou, ficou olhando pro nada, assim, e disse assim, cara, faz 30 anos que eu tô esperando a próxima escala. Meu, aquilo me bateu de um jeito, assim. Eu recém tinha entrado, cara, eu tinha 2 meses de empresa, eu acho. Eu falei assim, meu senhor. Ai. Entendeu? E o cara teve aquele momento de epifania de e sanidade de mental depois de 30 descobrimento. anos. Cara, Bah, que loucura. faz 30 anos depois o cara 30 tão... anos que eu tô esperando. Ele não lapso vive, de ele sanidade. vive esperando. É o que tu falou do cara que passa Sim. 29 dias esperando o dia 30. Aí que momento pra tu tá lá também, né? Bah, 30 anos o cara pensa isso. Sim, aí o cara disse isso. Eu falei, cara, é fácil? Porque os 30 anos vão passar Claro que sim. né? Enfim, aí eu comecei a procurar. E como passa, né? E passa, A gente com 42 meu agora... Deus. Aí comecei a procurar. Se o cara, eu preciso sair daqui, mas eu só sei pilotar. Só sei pilotar. A única coisa que eu tenho é graduação, digamos. Eu sei fazer outras coisas, mas... Claro. Aí comecei a procurar outra oportunidade e tal. E aí a oportunidade que tinha era ir voar fora do Brasil. Né? Tinha alguns amigos que já tinham ido e tal, mas é aquilo aí. Tu precisava ter os mínimos, tantas horas. É sempre assim. Sempre falta alguma coisa, né? Agora é ignorância, tá? É que eu não lembro, na real. Tu, pra ir voar fora, tu tem algum certificado do inglês ou toda vez que tu vai pra alguma empresa diferente, tu tem que responder? Na verdade, tu tem um acordo, né, mundial. Então, assim, no Brasil é a ANAC que é a responsável por isso. Tem a prova lá do Santos Dumont Assessment English e tal, que é reconhecido no mundo. Então, assim, tu faz a prova da ANAC, ela tem uma validade, uma nota, e eu posso levar isso para outro lugar. Perfeito. Não tem problema. E assim é em vários países, né? Mas ela expira, dependendo da nota que tu tem. Então, a cada 2 anos, a cada 5, tu tem que fazer de novo e te requalificar, né? Mas, enfim, aí eu fui com essa intenção de ir embora, porque era o que tinha, não conseguia ver outro cenário, assim. Aqui era tudo trocar 6 por meia dúzia. E aí surgiu a oportunidade. Então, ela veio sem eu buscar uma oferta de vir trabalhar na aviação executiva. Saí da linha aérea e vim trabalhar na aviação executiva em Porto Alegre para trabalhar com uma família aqui e tal. E foi uma oportunidade que apareceu. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu tô buscando. Eu já quero sair. Eu quero... Não tinha cogitado isso porque é muito difícil. É um mercado muito fechado, né? Acho que pode falar um pouquinho, porque, meu, isso é de conhecimento de muito poucos, tá? Inclusive, eu estava numa reunião lá do governo lá e surgiu um assunto de aviões particulares. Porra, desse tema eu entendo um pouco. Mas a grande massa nem sonha. Sim. O quanto é pequeno e o quanto é exclusivo pela história, assim, a família tal tem um avião X. Então, tu tem que ter a carteira daquele avião, que custa vários $1.000, Exatamente. Né? Dá uma explicada mais ou menos como é que é. Assim, ó, a aviação executiva é que aqui no Rio Grande do Sul ela é muito pior. Aqui tem muito pouco, né? Mas é uma coisa cultural do gaúcho. O cara prefere andar de cavalo, o cara prefere andar de caminhonete a diesel do que comprar um avião, mas é verdade. É cultural, porque tu passou Mampituba ali em Santa Catarina, que foi onde eu tive meu primeiro emprego. Era isso. Era uma cidade muito pequena. E que tinha ainda 3 empresários. Não, e aquele era um dos aviões que tinha na cidade. Mas assim, não eram mega empresários. Eram empresários, pessoas, era um advogado, o outro tinha não sei o quê. Cara, e os caras têm uma ideia de que avião é bom para negócio, que avião gera dinheiro, que ele te traz agilidade e que tu sim pode ter, nem que seja compartilhado, uma ideia dessas. Eu vou te dar um exemplo. Tem, tipo assim, é que eu não sei o preço dos aviões como estão hoje, mas algumas vezes a gente já conversou sobre isso. Mas é quase assim, tem um parente agora que teve que viajar 6 horas de carro para atender um cliente. Isso aí. Se o cara faz parceria com outros, sei lá, 10, e, cara, olha só, agora tem que ir a Alegrete. Cara, então é só ir, né? É só ir, exatamente. Claro, tem as suas restrições, mas assim, é outra mentalidade, né? Então, assim, de verdade, o Rio Grande do Sul nisso é disparar. Aqui é o fim da linha da aviação. Onde Não é só da aviação. Mas assim, na aviação é que aqui é onde termina, entendeu? Aqui é onde enterra as coisas. Por causa da mentalidade. Então, assim, fora daqui a coisa bomba muito mais em todos os níveis. Um avião menor,
tu não vai precisar, daqui a pouco, ter esse custo todo, né? Que nem esse avião que eu voava, tu só sendo piloto comercial, lá ainda era monomotor, não precisava nem ter uma carteira para voar avião de mais de um motor, fácil de manter. Tu vai subindo nisso aí, tu vai voando um jato, bom, aí um jato que precisa de uma carteira específica para aquele jato. E aí tu tem que fazer, manter tuas carteiras ativas todo ano. Aí tu não vai ter essa estrutura para fazer esse treinamento no Brasil, tu vai ter que ir para os Estados Unidos. Aí já é tudo dolarizado. O avião é dolarizado, a manutenção do avião é dolarizada, é tudo dolarizado. O câmbio afeta, aí é o barril do petróleo, porque daí afeta o combustível, porque não sei o que. Mas o grande lance que eu vejo, e aí é que eu digo por que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a coisa mais difícil é o seguinte, isso eu sempre falo, já disse pro Diego, a aviação executiva, ela nunca vai ser mais barata do que tu pegar um avião de linha. Não tem como tu botar numa planilha de Excel custo a custo e dizer, não tem como, tá? Vai sempre sair mais caro. Qual é a diferença? A pessoa que joga nessa planilha um custo que geralmente eles não põem, que é o custo do seu próprio tempo. A hora que o cara botar na planilha o custo do tempo dele, eu te garanto que o avião vai se pagar ou vai sair mais barato do que de linha aérea. Só que o que a maioria faz? Não, mas isso aí não conta. Não, claro que conta. Pega um cara grande, um empresário grande, que produz muito, que a hora dele realmente rende, ele consegue resolver problemas, ele consegue criar riqueza, né? Gerar riqueza e tal. Tu tem que botar isso na conta. Tu entende? Pra daí ficar justo. E é difícil tu convencer muitas vezes a pessoa a botar isso na conta. E dizer, ó, se tu botar isso na conta, aí a planilha vai bater. Né? E aqui no Sul é mais difícil ainda. Então, assim, fora daqui é fácil tu explicar isso. Ó, cara, peraí, mas quanto é que custa pra ti, às vezes, uma coisa que não tem o valor de tu conseguir estar em casa de noite pra jantar com a tua família? Que se tu tivesse que pegar um voo, tu ia chegar no dia seguinte, porque não tinha o voo mais, que tu ia ter que dormir no meio do caminho, que papapá, né? Atrasou a reunião, tu não consegue às saber. vezes tu não tem preço pra botar numa coisa dessas, né? Mas aí depende de cada pessoa, óbvio. Né? E cada também tem valores e valores de hora. O meu é uma, do Diego é outra, do meu chefe é outra, né? Não dá pra... Do trabalho em si, eu digo. Porque tudo isso vira também o custo do empresário, né? Tipo assim, te mandar para o curso do avião. Decisão de trocar o avião não é só o preço do avião. Tem as carteiras, o avião que tu voa hoje tem um comandante, que é tu, e Tem um outro comandante, no caso. A gente voa em 2 comandantes, mas... mas os dois têm que fazer o curso do próximo avião. Exatamente. Então, tem todas essas questões que a gente nem imagina. Quem não convive com alguém... E outra coisa que eu acho legal que não imagina também é o seguinte, é que o cara diz, avião é muito caro. Não, mas tu já fez essa conta? Não precisa ser um avião mais caro do mundo, tem que ser... E outro avião tem que ser um avião que sirva pra ti. Cada avião ele é feito pra uma missão. Né? Essa questão de compra de avião é muito engraçado, porque... Como todo mercado, tem vendedor de avião, né? Tem vendedor de carro. E o cara quer vender. Então, assim, é muito fácil de achar gente que vai te empurrar coisas que não te servem. E aí o cara se decepciona, ou porque o custo é muito maior do que ele imaginava, ou porque o avião não atende ao que ele queria, né? E então, assim, a gente também padece disso muitas vezes, de conseguir chegar numa pessoa e dizer, olha, deixa eu te explicar. Me explica pra que tu precisa do avião? Né? Qual é a missão que esse avião tem que cumprir? Esse avião tem que voar de A até B. Qual é essa distância? Sim, é para Alegrete ou para São Paulo? Exatamente. Faz diferença. Tu vai pousar numa fazenda com a pista de grama ou tu só vai operar em aeroporto com pista de asfalto? Quantas pessoas vão nessas viagens? É só pra ti e pra tua esposa? É tu e um sócio? Ou é pra levar a família? Ou é pra trabalhar pra empresa e tem que levar equipes? E com essa informação... Se pegar uma pessoa séria, no caso eu, e que entende de aviação, tu chega pro cara e diz, cara, sobrou isso aqui, é isso aqui que vai te servir. Agora vamos pra outra pergunta, quanto é que tu tem pra gastar? E aí nós vamos filtrar isso aqui, daqui a pouco vão dizer, não, tu não pode ter avião, ou nós vamos dizer, não, aqui dentro dessas opções é isso aqui que tu pode trabalhar, desde o custo de aquisição até o custo de manter. Né? Porque tu vai ter o hangar, tu vai ter o piloto, tu vai ter a manutenção, tu vai ter o combustível. No Brasil tem diferença de custo, tipo assim, se eu tiver um avião, sei lá, Minas, tem mais condições, é mais barato, ou cara, o Brasil... Eu tenho quase certeza que tem alguma questão na hora da importação. Se tu importa para um estado ou outro, tu tem uma diferença de alíquota, enfim, aqui o Brasil é complicado, né, falando de
tax, né? De Tributação. impostos. Então, mas eu acho que tem porque tu vê preferências, assim. Os aviões entram e vão pra tal estado, acho que pro Espírito Santo, e 90% entra por lá, porque deve ter algum benefício fiscal, por óbvio, não faz sentido, né? Mas eu não tenho clareza disso, mas sempre tem. Aí o cara entra com um processo lá, com uma habeas corpus, não, com um mandado de segurança, dizendo que não vai pagar tal imposto, e aquilo ali já é sabido que não vai, porque tem esse imbróglio fiscal no Brasil, e os caras querem tributar 10 vezes a mesma coisa, então... E aí tu, então tá ali com até tanto, mas não é bem isso, né? Mas já tem o caminho. E dentro dali funciona assim, entendeu? Como é que funciona a questão organizacional, assim? Tipo assim, o Vinhas tem um avião dele, aí ia sair às 10 da noite, mas ele se atrasou, vai ter que sair 10h30. Tipo, como é que funciona isso pra gerir nas linhas? Sendo ele executivo e comparado ao... É que na linha não tem. Na linha é horário, é aquele horário, né? A linha aérea tem o seu horário e tá tudo certo. E vocês não se cruzam ou como é que funciona isso? Não, mas é que daí, assim, ó... Precisa ver isso aqui. As linhas aéreas... Porque a linha aérea é uma concessão da União, né? Nem uma emissora de rádio, sei lá. Então a União concede... A Freeway? Né? Mas ele concede, tu pode usar essa linha aqui. Pode usar 5 frequências da ponte aérea Rio-São Paulo, por exemplo. E eu vou distribuir 5 para uma empresa, 5 para outra, 5 para outra. E tu tem que cumprir, e tu tem esses horários para cumprir. Mas eu acho que a pergunta da Paloma também era minha, tá? Tipo, tá lá, tá tu com o teu chefe, tá, sei lá, tá no Chile. E vocês combinaram que ia decolar 11 horas. E a reunião que ele tava lá atrasou. Tu tem... A pergunta é... Assim, isso depende do país? Depende da tua programação? De uma forma geral, se não tiver nenhum problema pontual do tipo tráfego aéreo, aquelas épocas que a gente já teve aqui de confusões de tráfego aéreo e tal, numa operação normal, não tem problema nenhum. Eu vou lá e informo, passo meu plano de voo, vou sair tal hora, aquele plano tem uma validade, que se eu não sair dentro daquela validade, que é 45 minutos, é só eu fazer uma... Nova solicitação. Uma correção, digo, uma DLA, né, um atraso, uma informação de atraso. Eu vou atrasar. Vou atrasar 1 hora, vou atrasar 2, vou atrasar 3, 5. E posso fazer aquilo indefinidamente, né? Você meio que perde propósito também, né? Você não depois pode atrasar teu próprio avião. Exatamente, com certeza. E o que vai acontecer? Tu pessoas vão se cruzar. Tu pode estar sujeito ao tráfego aéreo. Mas nesse horário, vai atrasar 5 minutos, 10, porque tem X voos saindo ao mesmo tempo. Mas não é nada burocrático, assim, demais, né? No Brasil, os problemas são outros de burocracia, falta muita infraestrutura, né? Aeronáutica, assim. Então é isso, tu vai para um aeroporto grande e aí tu tem que explicar pro teu chefe que tu só pode ficar lá, sei lá, 60 minutos parado porque não tem pátio suficiente para todo mundo. Mas como não, sabe? Mas é assim. Tem que levantar dali e sair do outro lugar. Ou tem que conseguir slot né? Aí eu vou pra Congonhas, preciso de slot, aí tem todo um sistema. E aí, por óbvio, tem falcatrua. E aí e sabe? E é aquela coisa que e aí começa a te encher o saco porque fica difícil de trabalhar. Porque o que tu vê? Que essa burocracia brasileira vai sempre te levando para um lugar de criar dificuldade para vender facilidade e para dificultar, de fato, que as coisas aconteçam. Assim, eu não quero. A impressão que dá é que eles não querem que tu voe, sabe? Tu pega aqui o aeroporto de Porto Alegre, foi privatizado e tudo mais. Eu vou ali só na executiva há 12 anos. Tá? A Infraero era ruim. Agora é pior, porque a sensação que tem é o seguinte... A sensação que tu é um estorvo. Essa sensação generalizada. Tu é um estorvo, tu é um problema que tem que ser eliminado. Então assim, o cara tem um aeroporto. O que tá me incomodando? Esses aviões não dá. Isso aí tá muito chato. Vamos eliminar a coisa. Cara, umas coisas... E aí, só que daí, claro, tu vai atrás, não é pura e simplesmente alguém que não gosta. Não. É que daí o país exige tanta regulamentação que o cara não consegue cumprir. Qual é o jeito mais fácil de cumprir? Elimina, cancela. Porque senão eu não consigo fazer o resto. Mas, cara... Cara, se eu te conto, que é ruim de dizer, porque eu não fico ficar falando nome e coisa, mas é inacreditável. E tu diz assim, como é que conseguem... Por que as pessoas insistem, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. O cara insiste num negócio que eu não entendo como é que não deu uma guerra, ainda não mataram gente, de verdade. Mas, meu, é que isso é em tudo, meu. É Sim, mesmo em tudo, no meu setor, que é nosso setor, né? Que é entretenimento. Tu tem certeza. Agora mudou aqui, graças a Deus, mudou a prefeitura, mudou Sim, o governo. Agora a prefeitura que tem aqui.
Mas é assim, é mais fácil não te liberar. Uhum. Porque daí eu vou ter que me chatear, porque daí eu tenho que pegar não sei o quê, porque, cara, fecha. Cara, tu não tá entendendo, tem família que tem Mas gente... não interessa, cara. O negócio é o seguinte. Vai me dar um Eu vou trabalho, ter que né? ir atrás. Aí o cara... Pra não te dizer este cara, ele diz o seguinte... Claro, é só preencher esses requisitos. Não te diz como, não te dá todos. Algum deles não fazem nenhum sentido pro teu negócio, né? E Então, quem ele já mandou vai- fazer não entende nada. Não, nada. E quem vai aprovar também não sabe de nada, né? Aí o cara te manda isso que é pra ver, já tá. Ele vai ler isso, ele já vai desistir. Aí não, tu é um cara que tu é insistente, né? Brasileiro. É o brasileiro. Aí tu vai lá, não, mas eu quero. Aí tu vai lá e vai lá tirar satisfação com o cara. Não, mas me explica, o que que é isso aqui? Ah, mas é que tu não tem isso aqui? Mas e a taxa? Tu já pagou? Não é? Claro. Tá, mas que taxa? Onde é que paga? Não, é que essa taxa aqui é só dias úteis ímpares com sol que tu pode pagar. Não é assim? E aí vai indo e acontece em tudo. É em tudo. Ontem eu fui fazer um exame de... um exame pra Fernanda lá, que tá da minha esposa. E a gente entrou na área obstétrica lá. E tá, cara, é um exame de mapeamento, assim. Tipo, encosta 2 negocinhos pra ver se o coração... a frequência do coração do Henrique que tá na barriga da Fernanda. É uma máquina simples, né? Sim. E uma maca ali e tal. Cara, daqui a pouco entra uma senhora, uma mulher ali, com uma prancheta. E aí, pô, Fernanda tem Unimed. Tá, tem que assinar. Cara, eu assinei 6 folhas. E eu me prestei a ler. É tudo o hospital tentando se defender Sim. de qualquer coisa que possa vir a acontecer se ela tropeçar. Porque se tropeçou, então é culpa do hospital, então não sei o que. Não, e aí tá grávida, aí o medo triplica, e aí... E as chances de dar errado também. E porque é a burocracia. É a burocracia. E a burocracia muito pegando- burocrático. E é isso, no fundo, não serve pra muita coisa, porque daí só entope tudo. Aí esse judiciário que é um lixo, já não funciona. Aí, Beijo, Xandão. tá louco. É de enlouquecer o cara. Eita, Elis. Mas enfim. O setor do Veja Bem ligado aqui já. Essas coisas. Não, mas essas coisas do dia a dia que a gente vive, e isso tudo eu tô te falando porque a gente segue ainda na mesma linha lá do início, né? Então, assim, paralelo a isso, eu mudei de emprego, mudei de vida, tive uma vida muito mais tranquila, meus chefes são pessoas fantásticas. Na aviação executiva, uma coisa que muda muito é assim, ó, o teu chefe é 90% do teu trabalho. Se o teu chefe for um inferno, o teu trabalho vai ser um inferno, mesmo que ele te pague bem, mesmo que tu for o melhor avião do mundo. Entendeu? Porque acontece muitas vezes isso. É óbvio que o cara tem a flexibilidade de ter um avião para isso, né? Uhum. Do tipo, olha, nós vamos decolar às 9, tive um imprevisto, nós vamos às 11. Tive outro imprevisto, nós vamos às 15. Vou cancelar o voo, né? Isso acontece e é para isso que o cara tem um avião, tem que deixar bem claro. Mas tem muita gente que também se perde, tipo assim, eu acho que talvez eu vá. Então manda o cara para o aeroporto às 6 da manhã e depois nunca mais dá sinal de vida, não aparece, às 16 horas tu diz, é verdade, olha só, no fim não vai dar para sair o voo, tu deixou o cara lá plantado, entendeu? Então pro cara é muito ruim isso, né? E acontece. Mas enfim, e aí eu tive mais tempo também, que era uma coisa que eu queria, porque eu queria empreender. Porque eu olhava e dizia, bom, qual é o jeito? Se eu sou piloto, eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida, né? Eu não vou ficar rico trabalhando para alguém, né? Sendo operário. Eu preciso empreender. E eu acho que eu tenho capacidade de empreender, então eu vou tentar. E aí foi isso que eu fiz, eu tinha mais tempo, tinha um pouco mais de recurso, fui tentar empreender. Aí empreendi e tal, aí passei por toda a fase também do aprendizado, que eu sempre levei como aprendizado. Cara, me incomodei com o sócio, eu tomei balão, tomei prejuízo, eu entrei num negócio que eu achei que era uma coisa, era outra. A própria empresa, né, eu tinha uma franquia. Cara, depois eu fui ver as coisas que eu devia ter prestado atenção lá no início, que eu não prestei, na hora de contratar essa franquia, de me vincular a eles. Tudo, perdi muito dinheiro, perdi muito sono, me estressei e sempre tentei levar assim, custo do aprendizado. Cara, eu quis me meter de pato a ganso, não, porque eu sou, porque, olha lá o fulaninho, que o cara é um marigota, dinheiro eu também consigo, né? E aí tu vai aprendendo, então, cara, tudo tem o seu caminho, tudo tem que ter o conhecimento, tem que ter o know-how das coisas e tu vai pagar um preço para aprender, né? Que não tem onde ensino, não adianta. Não tem onde ensino, exatamente. Então, como experiência, foi muito, muito válido. Não me desestimulou totalmente de fazer isso e tal. Mas, enfim, parei. Daí eu fiquei, cara, vou ficar quieto, deixa eu me recompor aqui, me reorganizar. Viver minha vida de trabalhador só e tudo mais. Que não é só, porque é muita responsabilidade, né?
Não é menosprezar também. E aí, enfim, casei. Tu vai falar do teu próximo passo? ou não? Aham, não, casei, daí tive filho, né? Tenho uma filha pequena e tal. Aí a gente tem toda essa questão política aí do país e econômica, querendo ou não, também. Então eu pensei assim, eu falei, ó, cara... Antes de começar, pra gente fazer uma coisa... Teve um movimento, pra tu ver como sempre vai existir quem chora e quem vende lenço. Sim. Durante a pandemia, aquele período horroroso que a gente passou, conversando com o Pedro, que a gente falava... Tinha bastante tempo pra conversar. E ele falou assim, cara, sabia que no meu mercado não tem nenhum avião à venda no mundo? Porque as pessoas começaram a comprar os seus aviões, para não ter que voar nos aviões com muita gente. É muito louco o efeito da pandemia no mercado de aviação executiva. Que loucura. Se abriu-se uma Olha nova só, economia. Antes da pandemia, a gente tava Isso é muito legal. A gente tava numa fase que, assim, ó, tinha muito avião à venda no mercado e os preços caindo. Então, assim, o preço de avião usado tava lá embaixo. Então, tu comprava maquinaço por, sei lá, 14 milhões de dólares. Que para um mercado desse era um valor baratíssimo, assim, para um avião muito top, tá? Começou a pandemia, ninguém podia viajar para lugar nenhum, ninguém comprava nada, também o negócio ficou estagnado por um tempo. Quando a coisa começou a voltar, entendeu? Começou a secar o mercado. Então, assim, aquele avião de 14 foi vendido, o que estava a 15 já tinha subido para 17, e aí começou a desaparecer avião, e aí começou a ter fila de avião novo. Então, hoje em dia, tu vai comprar um avião aí, um avião médio porte, que custa a bagatela de, sei lá, 25 milhões de dólares, fila de 3 anos de espera. Então, tu imagina. Que loucura. Muito louco, né? Rompeu aquela barreira de muita gente, tipo assim... E aí eu fui tentar entender, porque é o meu mercado, eu trabalho com isso, não que eu vendo avião, mas eu entendo. Cara, o que aconteceu, né? E a explicação que eu achei foi a seguinte. Primeiro ponto, diminuiu muito o número de voos. Porque agora as coisas estão retomando. Então tinha muito menos voo para qualquer lugar do mundo. Mais difícil chegar nos lugares. Segundo, tinha muita gente que sempre teve dinheiro para ter avião e optou por não ter avião. Né? E agora o cara mudou de ideia. E por que ele mudou de ideia? Porque ele tem dinheiro, porque tinha menos opção de voo. E muita gente viu gente próxima morrendo, viu não sei o que. O cara falou, cara, eu tô guardando esse dinheiro pra quê? Né? E fora o ponto do cara não ter que entrar num avião com mais 300 pessoas tossindo, né? Ranhenta, que nem eu tô hoje. O cara falou, cara, Que diz que é bacteriano, né? Eu tenho, E depois mata também. Eu tenho dinheiro, eu não tenho pra que passar por isso. Eu vou, e às vezes não comprar o seu avião sozinho, mas dividir muito compartilhamento de avião. Não. Então, juntamos nós 3 aqui, vamos comprar um avião, vamos. Eu tinha um avião até um mês atrás, que agora eu vendi minha cota. Mas nós, 7 amigos, na verdade, todos os pilotos, a gente comprou um avião. Há 2 anos atrás, um monomotor pra brincadeira, hobby. Tá bom, fomos lá, a gente se cotizou, cada um pagou 50 mil reais. Eu não compro um carro, não compro meio carro popular com esse dinheiro hoje, dava pra ter um avião, por isso que eu tô dizendo, né? Um custo baixo por mês e a gente se divertia e tal. E, enfim. E aí esse mercado deu um boom, assim, ó, meu Deus do céu, e desapareceu. E aí o preço dos aviões, teve avião que duplicou de preço em um ano e meio, 2, né? E agora a gente saiu de um ápice muito grande, assim, começou uma descendente do tipo assim, opa, tá começando a aparecer. Chegou a tua hora, começou a baixar os preços. Aí, ó, Pode começou deixar. a baixar os preços e aparecer mais avião no mercado, sabe? Tu quer dividir? Porque eu não tava querendo dividir. Eu abri o meu sozinha. Mas é que agora eu vou ter o segundo filho, eu vou precisar ficar mais em Porto Alegre. Então isso tá. aí, Isso aí. não vai dar pra mim Tem que agora. procurar outra pessoa. Mas Pode aí- ter feijoada onde tu quiser, que a Paloma vai lá fechar. Isso. De avião. Aí a gente... Um avião dá feijoada aí, ó. Quem quiser, cotas abertas. Aí, já vamos lá fazer negócio, já vamos montar uma empresa aqui de... De avião. E é rápido montar uma empresa aqui, cara. Não precisa muito. O que Mas precisa a já tá gente- aqui. O ideal mesmo era montar Tem fora até um do Rio Grande estúdio. do Sul. Tem até o estúdio. É, verdade. E já tem piloto, já tem alguém que entende do mercado. Tá ótimo. Já tem alguém que entende economia. É, O Vinhas é comercial e relacionamento Mas puro. aí, olha só, eu tava pensando nisso tudo, eu falei assim, cara, 42 anos, né? Eu tinha 41 na época, quando eu pensei isso. Mas, cara, 41 anos. Eu já vi bastante coisa, eu já vivi bastante coisa. Eu realmente não tô satisfeito onde eu tô, tendo um emprego excepcional, porque de verdade é excepcional o emprego que eu tenho. Desde os meus chefes, pro salário que eu ganho, eu não posso... cara, não tenho um ai direito de dizer, reclamar nada. Então, assim,
eu tô numa condição ótima de vida. Eu cheguei, talvez, onde eu não pensei que eu queria chegar, que é essa coisa de estabilidade, tô super de boa. Eu tô casado, eu tenho uma filha, entendeu? Eu tenho minha vida tranquila, tenho tempo pra dedicar pra minha família, posso trabalhar e tenho a minha vida boa, tá? Ponto. Não é a mesma coisa, não é luxo, vou viajar pra Europa. Não, tem uma vida boa, tá bom. Falei, cara, só que eu tô amarrado numa corda, que é o meu emprego. E aí eu não posso esquecer que eu sou operário. Se por A, B ou C isso aqui acaba, eu vou passar de uma linha de tô legal pra eu tô muito mal, muito rápido. Porque no país que a gente vive, infelizmente, funciona assim, né? É muito rápido essa transição. A não ser que tu seja muito rico, tu tá muito bem, né? Se for uma coisa sólida, tirando os picareta, é óbvio, mas assim, considerando uma coisa sólida, é muito fácil transicionar pra baixo. E é muito difícil tu passar daquela linha da água, entendeu? Então, assim, eu sou daquele que tô sempre com a cabecinha fora d'água ali, feliz, mas é fácil de afundar. E eu tinha consciência disso, e eu fiz uma leitura e disse, olha, eu preciso me mexer. Né? Aquela coisa do brasileiro, o cara não tem um minuto de folga. Cara, agora que as coisas estão ficando tranquilas, né? Eu preciso pensar em outra coisa, porque eu acho que tem grande chance de daqui a pouco isso aqui não existir mais. Sim, porque o cara olha pra fora, o cara entende, o cara enxerga. No mínimo, mais uns 20, 30 anos tu tem que ficar... Eu tenho que ter pela frente, minha filha tem 10 meses, o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a fazer, bom, quais são minhas opções de novo? Nisso, eu e o Diego, que já tínhamos... A gente era sócio de um negócio. Em dezembro, a gente teve uma reunião que durou 3 minutos para decidir que a gente não ia investir mais nenhum real no negócio, que a gente ia encerrar. A gente olhou e falou, cara, o Diego tem um monte de outros negócios também, mas a gente falou, Diego, cara, eu não me vejo, nós vamos fazer tudo, porque olha só, pela experiência que a gente já tem nisso aqui, nós vamos botar dinheiro, botar energia, e se tudo der certo, nós vamos empatar. Né? Mas foi a única empresa que eu encerrei e a gente dividiu o dinheiro ainda. A gente dividiu, olha, a gente tinha dinheiro pra dinheiro. Não era uma empresa quebrada, já tinha dado dinheiro, né? Então tinha dinheiro em caixa, tinha tudo. Só não valeu na idade que a gente tá e no momento... Isso, não era pra nós, não era pro nosso perfil, aí. entendeu? E principalmente assim, cara, eu tinha uma descrença muito grande na economia do país. Cara, eu não vou botar esse dinheiro aqui, porque eu não vejo o potencial nisso aqui, entendeu? Tá bom? E nisso aqui eu digo negócios. Eu acho o Diego, meu Deus, um cara... Ele é louco, né? Porque o cara faz esse tipo de coisa, eu acho que realmente... Maluco. É maluco, exatamente. Então, assim... Mas tá tudo bem, é Mas, isso aí. a gente almoçou esses dias juntos. Sim, semana passada. E eu falei a mesma coisa. A ansiedade que tira o Pedro para procurar coisas novas dentro do setor dele é o nosso negócio de fazer negócio. Porque, na verdade, o meu negócio, lá atrás, eu escrevi uma frase para Paloma ontem ou anteontem sobre... Não, ontem tu tava que performático. a vida é um teatro e quem entende antes vira o diretor. Sim. Na verdade, o meu negócio é fazer negócio. Sim, Não tem, eu não posso parar de fazer negócio. exatamente. Então eu tô sempre... Senão tu afunda, tu vai vindo daquela linha que eu tô te dizendo. Porque assim como é o teu emprego, pode ser assim, não, mas tu tem a feijoada com samba. Cara, a feijoada com samba tem 10 anos, tomara que ela... A gente tá brigando e o nosso maior desafio é que ela dure mais 10 anos. O Barum tem 11 anos, tomara que ele vá 20 anos. Mas se eu não estiver gerando o próximo... Sim, e as coisas têm ciclo. Exatamente. Exatamente. Dure Tudo tem um 20, tempo. Bom, mas vai acabar um dia, né? Isso aí. Não adianta. E eu tô com 2 guri também agora. Pois é. E aí a coisa aperta. É. Aí eu disse, bom, o que existe? A mesma coisa, vou olhar, né? E outra coisa, eu acho que essas coisas, negócios ou emprego, tu tem que olhar quando tu tá empregado ou quando tu tá bem. Tu não pode deixar na hora do desespero, porque daí a tua chance de entrar numa furada é muito maior, né? Eu acho Sim. que esse é um dos grandes cortes que a gente tem, Gabi. É. Que é o maior ensinamento de todos esses. Tu não pode chegar nesse momento, então agora eu tô tranquilo. Não, tu nunca tá tranquilo. Né? Não é que tu tem que te desesperar ou deixar de viver, não é isso. Mas tu tem que estar sempre atento e plantar as coisas, porque as coisas demoram pra acontecer. Né? Tu vai pegar um negócio, tenho uma ideia, vou fazer um podcast. Quanto tempo demorou pra tu chegar até hoje que tu tá aqui com esse estúdio? Olha o tempo. 3 anos. Se tu precisa disso Pra amanhã. pra amanhã,
a chance de dar errado é gigantesca, porque daí tu vai começar a enfiar o pé pelas mãos, porque daí tu vai precisar, tu não vai fazer bem feito, tu vai fazer mais ou menos, tu não vai ter o tempo de Vai gastar aprender. dinheiro no material errado. É, exatamente, porque vai ter o custo do aprendizado, e tu não tem tempo, porque tu precisa Isso. que aquilo te gere renda, e não custo. E não tem tudo, vai demorar. Tudo vai custar. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar amizades, às vezes, vai custar muita coisa. Né? Família, festividades. Tu vai ter que amadurecer. Então, assim, tem que ser uma coisa precavida, né? E aí, nesse sentido, eu falei, não, a minha única opção é ir tentar ir embora do Brasil, né? Porque a minha profissão permite isso. Vou fazer isso com calma, porque é um processo que demora, enfim, e vou tentar. E daí agora... E o Pedro tem vários amigos que já estão tem falando há muitos amigos anos que moram fora. fora do Brasil, né? Então, aí, eu disse, vou tentar fazer esse movimento e tal. E aí, fiz o movimento e aí, semana passada, né, eu fui chamado, enfim, tive uma oferta de emprego, de fato, para ir morar fora do Brasil. Aí, eu fiquei pensando, disse, já começa por aí. Isso aí começou em novembro do ano passado. Eu recebi uma proposta em julho. Então, olha quantos meses demorou, né? Ainda bem que eu tô empregado, que eu tô tudo mais, não sei o quê. E aí... Sim, imagina Sim, se fosse- dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Imagina se tivesse sem emprego Sem nada, 8 meses. meses. Não tinha como. Eu tava já passando fome, não tinha, eu tava devendo muito, né? Que é o que geralmente acontece, que o Brasil é o país do devedor. É bom dever aqui, não tem problema. Aí, um amigo meu, advogado, que diz, Pedro, aqui é o país do devedor. Só não deve pra Receita, por favor. Daí De ele falou, resto? De resto, velho, não tem problema, pode dever. Que, cara, tudo empurra com a barriga aqui. Não tem galho. E é bem assim. É meio irritante isso. Então, pegando esse gancho, né, um dos motivos, assim, que me deu de ir embora do Brasil é essa canseira, que foi o mesmo motivo de que eu fui embora da Gol, na época. Cara, eu acho um absurdo o jeito que as coisas acontecem. Isso, por muito tempo, me fez muito mal. Hoje em dia, eu tô mais light, tirando a briga que eu tive com o motorista de ônibus antes de Não, vir. tô bem mais light. Indo embora do país, discutindo com o ônibus. Não, eu mas tô é bem... que Não, mas é que isso pra mim é light, porque senão me causava uma difícil de- revolta tão... Ah, não é. que eu não consigo viver, tu entende? Ah. Porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de educar no trânsito, por exemplo, eu educo com a buzina, sabe? Então, assim, o cara trancou o cruzamento, eu acelero e venho até em cima do vidro dele, e aí eu buzino, e ele eu paro, eu fico, e ele não tem pra onde sair, porque ele tá trancado. E eu fico buzinando, porque eu digo assim, essa pessoa tem que Saudável as tuas aprender. amizades. Entendeu? Tem 10 dia? placas, Que nunca dia? tranca Tudo em o dia equilibrado. cruzamento. 12/8. Nunca tranca o cruzamento. Cara, tu não pensa no outro, Tu já seu indicou animal, a Suzana pra ele, entendeu? né? Tipo, terapia. Não, ele vai... Nós estamos num trânsito Tá. horrível, é um trânsito ruim pra todo mundo. Por que tu acha que o Olha, sinal ele ainda ficou tá amarelo? indignado. Olha, ele ficou louco. Que o sinal ficou amarelo, que vai adiantar tu dar essa Entendi por que ele não toma Red aceleradinha Bull nem pra café. trancar Tem o Não, chazinho não, de Marcela aí, cara. a esquina da Gay Vou com a providenciar. dona Laura Tudo às bem. 6 da tarde. Eu tô numa sexta alinhadíssima chovendo. contigo. Tu entendeu? Por que tu acha que a tua vida é mais importante, que tu vai dar essa acelerada quando ficou amarelo e tu viu que não tem como ir pra tentar ganhar 10 metros. Cara, isso me irrita profundamente. Só que isso é um exemplo do trânsito que a gente vê em tudo. Claro. Eu tô usando esse exemplo que me irrita, que dá pra fazer uma coisa mais... Né? Tipo, a buzina não vai resolver. Aí eu me dei conta disso. Cara, eu não vou conseguir educar tanta gente. São muitos milhões de brasileiros, né? É um povo que é difícil, cara. É difícil. O brasileiro nato é isso. Ele Você não desiste psicóloga, nunca, psiquiatra que tá- Eu já faço terapia. Eu né? Mas acho Eu que tem faço que mudar. análise. Depende do tempo. Não, também acho. Mas assim, eu já mudei umas 4 vezes. Então... Porque O problema é a que não- terapeuta. que ele Ele educou a as terapeuta. não, eu tentei algumas, aí eu desisti também. A terapeuta mudou eles. Isso aí. Preciso mudar de paciente. se Não, puder. o negócio é o seguinte, mas é que eu me dei conta, mas assim, cara, é uma luta em glória. Primeiro, eu não corroboro com a maioria do que o brasileiro faz, a verdade é essa. E pode ser por uma questão cultural de eu ter sido criado e eu fui criado de fato com outra cultura, né? A minha raiz é outra e tal, e não é questão de ser melhor, é diferente. Então, eu me indigno muito mais do que eu acho que o brasileiro médio se indigna, né? Um dos meus tios, né, espanhóis, os caras fizeram muitos negócios aqui, quebraram, fizeram bem, tal. Tiveram problemas no judiciário, a mesma coisa. As coisas que não... Aí o cara deve, não interessa. Quebra o cara porque alguém fez alguma coisa errada. Assim, então, assim, não existe responsabilidade, né? Responsabilização, não é responsabilidade. Então, assim, isso me enlouquece. Porque eu fui criado de um modo que, assim, quando eu penso em fazer algum negócio, que é o mesmo caso do Diego, e por isso a gente se dá tão bem, né? Desde sempre, porque são os mesmos valores, né?
Não, eu tenho responsabilidade sobre uma coisa. Vou fazer um negócio, quebrei. Cara, enquanto eu não terminar de pagar quem eu tô devendo, eu não posso sair enganando o outro. Entendeu? Porque eu tenho a minha responsabilidade. Tá, mas não dá nada. Deixa. O cara não vai conseguir te processar, o cara não vai te cobrar. E aí vai acontecendo isso aí. Aí vem aquela frase, eu não tenho nada no meu nome mesmo. Não tem nada no meu nome. Cara, já arrumei. Cara, isso me enlouquece, né? E o meu tio dizia assim que o brasileiro não tem sangue correndo nas veias, ele tem leite. Porque isso, ao mesmo tempo que ele tem um esforço, uma coisa que tu não vê em país nenhum do mundo, né? De trabalhar, de correr atrás. Cara, eu fico pensando assim, não, mas peraí, tu trabalha tanto porque tu não briga pelas tuas coisas. Porque se tu brigasse para as coisas ser um pouco mais certas, não precisa trabalhar tanto. Te matar sempre indo além. E a questão da malandragem, a malandragem é a mesma coisa. E eu entendo que chega uma hora que tu diz, cara, não tem como ser sério. Então vamos pra esculhambação todo mundo. Qual é o atalho? Me dá. Vamos resolver por aqui. Porque, cara, o cara tá me cobrando uma taxa, 10 documentos aqui que não fazem sentido. Que não... Meu, eu vou dar o atalho, eu vou falar com o fulano, vou dar uma propina pra não sei quem, resolvo lá de cima, me corta tudo isso aqui, segue o jogo. Ninguém vai ser responsabilizado por nada. Se der algo errado, não tem problema nenhum também. É pra resolver o hoje ou amanhã. O negócio é final de semana, ter dinheiro pra comprar a costela, o latão, e na semana que vem a gente vê de novo. E é isso. Aí, essas coisas, tipo, a reforma tributária agora. Cara, quando eu começo a ler, que eu leio pouco, porque eu não tenho, me faz mal. Sim, não tem estômago. Eu começo a ler, eu falo, cara, isso era motivo de já ter corrido sangue. As pessoas tinham que sair na rua. Não, isso aqui que o brasileiro vai fazer de novo. Como é que nós vamos fazer pra driblar esse problema? E eles vão desviando, e vai desviando, e o povo inteiro... Não, então eu vou ter que trabalhar mais 20 horas por mês pra cobrir esse imposto que eu vou ter que pagar novo. Então, tu não parou pra pensar que tu devia gastar 20 horas lutando contra isso que tu acha um absurdo? Aí a minha pergunta é, tu não tem cérebro, tu não pensa pra parar e pensar nisso tudo e chegar à conclusão de que isso é um absurdo. Então, tu nem tem esse raciocínio. Ou tu tem e tu é simplesmente muito tolerante. Diz, não, e deixa assim. Eu vou dar meu jeito. Porque, independente das duas coisas, eu acho dois absurdos. Eu olho e digo, cara, isso aqui não faz sentido. Pagar o que eu pago de imposto de renda, mais o que eu pago de não sei o quê, mas é um absurdo. Não dá mais. Chega, eu decidi que eu não vou mais... Ser compactuado. Viver nesse esquema, né? Então, eu tenho que... Os incomodados que se retirem. Eu tentei educar as pessoas com a buzina, não deu. Entendeu? Hoje tentei. Eu fui acometido hoje, né? Quando eu tava contando pra vocês aqui. Na vinda pra cá. Cara, olha... É uma coisa simples, né? Mas é que olha só. Eu tô numa rua, tá? Eu tô numa rua. E aí essa rua tem carros estacionados dos dois lados, tá? Existem placas de proibido estacionar. Mas as pessoas são estacionadas dos dois lados. Tá bom. Então já tá errado. Por que a IPTC não tá lá? E os carros moram lá. Tem carro que tem moita embaixo. Então, às vezes o carro tá lá faz muito tempo. Tá bom. Aí, hoje, e essa rua passa ônibus, tá? É uma rua bem estreita, passa ônibus. Então, ao natural, tendo carro dos dois lados, já não passa um ônibus e um carro. Então, sempre alguém tem que se jogar pro lado para o outro passar e depois seguir adiante. Coincidentemente, tinha um caminhão, acho que da prefeitura, fazendo uma limpeza, por causa do temporal que deu e tal, limpeza das coisas. Então, tinha um caminhão que não tava nem estacionado nem no meio da via. Aí, não passava mesmo. Eu tava descendo, o ônibus subindo, né? Eu olhei, fiz a minha conta, falei, cara, esse ônibus passa. Se ele quiser. Freiei lá atrás, porque eu sou uma pessoa civilizada, porque eu tenho que ser coerente também, né? Não dá pra cagar a regra e daí lá e todo dia, mas hoje eu vou dar aquela escapadinha. Não. Tu tem que ser coerente, e é sempre, não é de vez em quando. Cara, olhei e calculei. Dá pro ônibus passar. Vou parar aqui atrás pra não ser um idiota e trancar todo o trânsito, porque eu tô atrasado pra chegar lá no podcast. Se eu tivesse consciência, eu tinha que sair de casa mais cedo e não reclamar, tá? A culpa não é deles, é minha, eu vou dar aqui meu lado, tá bom. Dei o lado, aí o motorista do ônibus veio, começou a acelerar lentamente, e aí o que ele fez? Ele não quis tirar do caminhão. Ele parou, deixou uma quina assim atrás do caminhão, do tipo, não posso passar, e ficou esperando o caminhão sair. Um caminhão da prefeitura que tava ali, nitidamente fazendo um trabalho para o bem de todos, que era limpar os montes de galho que tinham na rua, né? Cara, quando eu vi aquilo que o cara fez de propósito, porque ele fez de propósito, porque dava pra passar, falei, agora então eu vou descer também. Não tive dúvida. Tirei meu carro do recuo, enfiei meu carro na minha mão, parei na frente do ônibus e fiquei olhando pro motorista.
E aí agora ele não passava mesmo, porque não tinha como. Aí o caminhão da prefeitura saiu. E aí o ônibus não quis, mais uma vez, dar a sua jogadinha pra passar, porque eu não tava na faixa dele, eu tava na minha. Mas daí agora, tipo, ele tava aqui, eu tava aqui Ele tá atrás. realmente indignadinho. Aí agora eu peguei e parei Tá muito aqui, na hora assim, de ir ó. embora. E aí, quando eu parei assim, aí o caminhão da prefeitura saiu, o cara não quis dar jogadinha, e eu acho que ele pensou, né? Tô num ônibus, o cara tá num carro ali. Cara, eu não tive dúvida, eu fiz questão de olhar pra ele, puxar o freio de mão, botar o carro em parque, cruzei meus braços e fiquei olhando pra ele. E ele ficou olhando pra mim. E eu pensando, cara, que imbecil, né? Porque o cara tá cheio de gente dentro do ônibus, precisa trabalhar, precisa sei lá o quê. É só... Não, mas é por birra, é uma coisa tipo de, eu sou aqui, eu vou fazer... Cara, não vou sair daqui. Liguei pra PTC. Falei, vou ligar pra PTC e vou dizer que tem um ônibus aqui. O cara não sai dali porque ele não quer. Não sou eu que tô trancando ele, né? Eu só tô na minha via, ele não sabe porque ele não quer. Aí liguei pra PTC, falei, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia que tem um ônibus trancando a rua aqui. Não, mas como assim, senhor? Ele tá parado em local proibido? Não, ele tá dentro do ônibus parado, ele não quer sair, ele tá trancando a rua. Daí a mulher, ai meu Deus, a mulher falou da PTC, né? Falei, não, é na rua tal, número tal, não sei o que. Daí acho que o cara viu, aí ele resolveu sair. Aí, tipo, não mexi no carro, ele saiu, como ele poderia ter feito desde o início. Saiu, acho que me xingou, não sei, porque eu tava com o vidro fechado e tal, né? Aí eu vim pra cá, E aí, só que isso aí eu vim pensando, tipo, olha só que assunto, né? Nada a ver pra gente tratar num podcast, mas, cara, tem muito a ver com o meu momento de Reflexo vida e do com o que brasileiro. acontece em tudo, né? As pessoas não essa questão das pessoas não terem a coerência de falar uma coisa e fazer outra, das pessoas não terem não serem responsabilizadas por absolutamente nada do que fazem. E aí, pra quem quer jogar a regra certa do jogo e não quer se corromper, e quem não quer entrar no esquema, e quem não... Fica muito difícil de viver. Aí a vida fica pesada, é isso, o trânsito fica pesado. Aí o cara começa a enlouquecer, o cara fica estressado, entendeu? E aí que eu te digo que o Diego, porque eu conheço ele, eu sei que nesse business dele, por exemplo, é muito difícil o cara se manter íntegro, tal. Ele se manteve, ele fez um caminho provavelmente mais longo, né? Mas é uma coisa sólida. Continuamos fazendo. Continuamos fazendo, mas é uma coisa sólida. É aquilo que eu falei do cara ser rico. Não, depende, tem o rico e o que parece rico. E o que não tem lastro nenhum e tal. Mas eu digo assim, é o que eu vejo menos no país, no convívio, é isso. São pessoas que fazem coisas sólidas, nessas questões de rede social e tal. Claro que eu já tô velho, né, pra essas coisas, mas assim, cara, é tudo fake, me dá um desespero de olhar assim, sabe? As pessoas vivendo num mundo irreal, sem construir nada, sem fazer nada, só... E não é nada, não é birra de, ai, que raiva do TikToker que ficou milionário. Não tô nem aí, que bom, cada um ganha seu dinheiro. Mas assim, eu realmente acho que isso é muito frágil, Mas né? eu acho que... é que a gente se conhece, tô tentando não intervir tanto, né? Mas na minha concepção, o momento que tu pega e assim... eu acho que teria que ter guerra e tal, ir pra rua, pá. É um jeito de dizer que eu digo... Não, assim, Tu entendeu, né? manifestação, óbvio, não, todo mundo, acho eu que todo mundo entendeu. Mas o governo mostra, o poder mostra que se tu te movimentar muito, aquelas regras que tem, elas têm e a gente vai inventar mais ainda pra tu fazer esse movimento, né? Tipo assim, tu vai querer, cara, é só olhar o que tá acontecendo hoje em dia, né? Tá te movimentando bastante aí, né? Tu vê aquele teu tio, agora tá começando a ter problema, tua mãe tem problema, você vai te cercando, que eu tô só indo de encontro. Claro. Então, assim... É difícil? Acabou que a gente virou todo mundo, a maioria, essas grandes manifestações que tem, é tudo orquestrado. Sim. Não é por comoção. Concordo. E esse Porque, que é o problema, e é isso que nós já aprendemos que isso, mas é exato. Eu concordo com o que tu tá dizendo. Então, assim, cara... E aqui fica no registro, tá? É tanto o pessoal de esquerda quanto Sim, de direita. eu também, é o brasileiro. É brasileiro, É assim, ponto. é cão de apito. Se apitar vermelho é vermelho, se Isso apitar aí, bandeira isso do Brasil é aí, bandeira do não Brasil. tem problema. Essa divisão toda que teve política, então, é o maior reflexo disso, sabe? Mas também é visão, eu não tenho números pra provar, mas assim... Mas eu acho que nós temos dois extremos barulhentos e que são pequenos, a verdade, em número, e que a massa do brasileiro tá no meio ali. O Tá cara trabalhando pra tá sustentar. trabalhando, mas assim, tu tem um ladinho de esquerda, que é um monte de gente paranoica, gritenta, entendeu? Aí tu tem os malucos de direita o mito, não sei das quantas, sabe? E isso faz um barulhão, e aí a mídia, que tem muito poder, põe foco no que ela acha importante, mas eu
Dando um passo pra trás, eu olho e digo, cara, é duas loucura. extremidades de gente maluca igual, e no meio tu tem um país inteiro que é isso, correndo atrás. Mas peraí, gente, país inteiro, vamos gastar essa energia pra pensar e não só pra seguir tentando. Porque é isso, o cara tá acostumado. Então, veio uma coisa nova, eu vou aceitar. Como é que eu vou desviar? Não, e é aí que eu digo, se tu pega essa massa, porque eu acho que é a maioria, tá? Que é quem produz, quem leva o país pra frente, quem faz o país estar onde tá, se essa maioria disser assim, não, peraí, nós vamos fazer uma coisa genuína. Uhum. E dizer, olha só, eu não vou mais aceitar isso aqui. Aí é que eu te digo que não teria outro caminho além de que ia dar morte, porque daí ia se desmanchar essas coisas todas. É ia que ter esse é um baita papo, né? Mas eu acho que eles começam Tudo começa o seguinte, ó. Dá pra usar o teu exemplo. A partir do momento que os caras vão achar motivo pra começar a pressionar o teu chefe, Uhum, né? Porque ele é empresário. sim. Vão achar alguma alíquota nova nesse Claro, setor. vão tirar algo de algum jeito. E aí aí tu vai perder o emprego. E aí quando tu perde o emprego, tu não tem 8 meses de sobrevivência. E aí tu tá preocupado demais na tua sobrevida Claro, mas eu entendo. pra eu não ter energia, porque até pra tu te manifestar, Mas é óbvio. tu tem que ter caixa. Claro, tem que ter caixa, mas eu concordo. Mas eu digo, é que o sistema é feito pra isso, não tem Exatamente. dúvida, né? É isso Já aí. começa na educação, né? Todo mundo... Quem não tava em casa pra ouvir aquela coisa, tipo assim, tu tem que trabalhar pra não depender do governo. E aí, cara, tu te afasta daquilo ali, né? Mas a te afasta de educação, conhecimento, sabe? Tu pega essa coisa, é sempre a mesma... E outra, quando chega, cara, é que eu fico enlouquecido. Essa semana passada, sei lá, retrasado, nosso presidente tava aí almoçando aqui com o governador, eu acho. Tal. Daí eu li num jornal, ouvi. Então, estavam presentes o Pedro Simon, eu acho. Falei, cara, quando eu era pequeno, essas pintas já eram velhas. Uhum. O que esse cara tem que estar fazendo lá? E nada contra ele, pessoa física, tudo assim. Pra te ver como é uma coisa cansativa. Cara, eu tenho 42 anos, eu tô vendo há 42 anos a mesma história. Tu olha uma propaganda política dessa, que é a gente que paga, né? Que é um absurdo também. Tu diz, cara, é a mesma historinha. Não é possível, velho. Uhum. Deus, os caras pintadas. É a mesma gente era muito- historinha triste. Ai, e musiquinha e jingle. Sim, jornada do herói. Cara, é triste, é desesperador. Só que é isso que eu tô te dizendo. Tá, e ninguém vai fazer nada a respeito. Aí tem duas opções. Tem os que vão dizer, viu, esse é um fraco. Daí ele prefere ir embora, fugir da raia. Não, eu tô indo fazer porque eu realmente acho que não vale. Porque eu acho que o resto do povo não merece meu esforço e eu não vou fazer esse sacrifício. Entendeu? Porque eu olho todo dia isso. O motora do Buzz, esse aí, fazendo pataquada, é isso. Então te explode com o que tu tem e segue vivendo. Mas é o seguinte, eu realmente acredito que uma hora as coisas vão degringolar. Né? Uhum. E é nessa crença de que as coisas vão degringolar é que eu tô tomando essa atitude, não. Então eu vou embora antes que, enquanto dá, né? E antes que degringole de vez e tal. E também, não é aquela coisa de, agora estou saindo. Não tem lugar perfeito. Acho que o mundo inteiro tá meio... Caótico. Eu só quero ir pra um lugar um pouco mais justo e um pouco mais equilibrado. Não tem nenhum devaneio de que existe lugar perfeito no mundo, que, sei lá, os Estados Unidos é a glória, eu vou pra Europa, que é a maravilha, eu vou pra Ásia. Oriente. Não. Todo lugar tem o seu problema, tu vai ter que batalhar, vai ter que fazer. Mas assim, eu vejo, eu sinto, vamos dizer assim, uma carência de verdade no mundo. Eu fico procurando olhar as coisas como elas são, e daí eu sempre pareço chato, velho rabugento, advogado do diabo, entendeu? É que não Porque- parece. É. Não, mas é que assim, cara, eu gosto de ver as coisas reais, entendeu? E a gente caminha para um mundo que é tudo pra fantasia. Quanto mais fantasioso, melhor. Uhum. Quanto mais filtro do Instagram. Quanto mais filtro do Instagram, melhor. Só que isso vai ter um impacto e já tem um impacto, né? Então, assim, eu só quero viver, eu tô nessa, sabe? Cara, eu só quero viver a minha vida dentro do mais próximo da realidade e da verdade que eu puder ter comigo, com os meus. E vambora. E vai. Eu acho que aí só tem mais uma... Nós somos 1h20 já. Sim. Mas só tem uma reflexão que da nossa galera, eu fui o que menos viajei o mundo. A gente nem falou das coisas que tu Sim. conhece, né? Dos países que tu viaja e tal, já viajou. É que daí tinha que fazer um outro podcast proibido para menores e... Não, passar de a gente tem... esse a gente também não vai fazer, dos por teus exemplo. sustos pilotando também, tem Também, vários. muita história boa. Mas... Não, nós vamos contar alguns. Mas eu acho que só sobre isso, pela idade que a gente tem e a maturidade que a gente alcançou, eu não fico mais... tipo assim, cara, eu quero ir embora do país. Eu não tô cagando e andando pra tua opinião. E por isso que é irado ficar velho, Uhum. né? Sim. Se tu vai... O que vão falar, o que vão te falar... Cara, eu não tô nem aí. O Vinhas é maluco, tá... Essa semana tá
entrando de sócio em mais 2 empresas e tal, Isso não sei o aí. quê. Cara, beleza, é o jeito que eu quero viver. E eu acho que com o tempo, análise e conversa com pessoas inteligentes e livros, a gente vai se descobrindo que assim, cara, tu acha legal o seu Cortella? Cara, talvez eu não ache. Ele acha o máximo. Beleza. Eu sigo lá o Juliano. O Juliano tinha um cargo altíssimo na Amazon. Cara, pediu demissão, sei lá o que aconteceu. Foi pro escalar o Everest. Agora tá numa cidade, Mianmar, que não... Ele é o único turista. Que é uma... Eu vi o irmão do Frica. E o irmão do Frica. Sim. Não sei o que. Eu disse, Comecei a seguir ele só por causa disso, exatamente. Até essa fica a dica. Vamos botar o Instagram dele por aqui depois. Ele tem uma cara de maluco, ele é parecido com o Frica, né? Ele é só muito que, engraçado. Só que ele né? cresceu. Ele é É. alto. E ele tá viajando o mundo e tal. Eu disse, olha a sede que esse cara tem de conhecer o mundo. E né? de ver a verdade De das ver- coisas. E eu Eu disse, cara, comecei a seguir ele por causa disso, que eu digo, cara, olha que legal, um instrumento que nem o Instagram, que é feito pra fazer coisas fake, basicamente, né? Ou imagem só. Pô, e pouco... Fake, tu entendeu no sentido, assim, de propagar uma imagem, não necessariamente que aquilo é que eu seja acho, o reflexo eu acho da que realidade. acho que é vício daí da idade que tu te coloca. Entendi. Né? Porque como eu trabalho com jovem, eu não Tá, mas vejo é desse, que, eu não é que vejo tu, desse tu jeito. não viu o terno da minha frase, depois eu consigo concluir. É uma ferramenta onde te propicia que tu... Tu vai manifestar quem tu é. A tua cultura, tu vai botar ali. Se a tua cultura é mentir sobre ti mesmo, Não, eu sei, mas Se ela, esse- ela proporciona que tu enfeite A a realidade. realidade. não, qualquer rede social. Não, Aí- então, por isso. E aí tu vê numa rede social, aí tu vê que legal. Aí por isso eu vou dizer, não vou ter Instagram. Não, porque lá tem um cara que nem ele, que nem tem várias Isso. outras, São as tuas que escolhas. mesmo tendo as ferramentas, ele usa aquela ferramenta pra mostrar a verdade. Cara, eu tô aqui, olha aqui, o meu perrengue foi esse, a minha viagem foi aquela, né? Uhum. Sensacional. E é a mesma ferramenta onde tu vê um monte de gente só postando coisa que... É que eu acho que, Que é cara, assim fantasiosa. como era jornal antigamente, o mundo é um teatro, né? É. E aí tu A tem gente que... tá nessa vibe desde ontem. É, Mas é. então... Vamos lá. E eu fico assim, porque eu muito me martirizei, Uhum. né? Porque é bonito tu dizer que gosta de viajar. E tu sabe muito bem Uhum. que eu fui pra Europa uma vez. Fui carregado. Porque um amigo meu, ele foi a trabalho e ele disse, cara, nessa viagem, quem quiser ir do nosso grupo de amigos, pode ir. Porque ele é empresário de futebol, ele foi visitar os jogadores dele pela Europa. Sim. E aí ele sabia que não ia ter muita gente pra ir. E eu disse, cara, isso é uma coisa que eu nunca fiz e eu gosto de fazer as coisas pela primeira vez, várias vezes. Eu disse, tá, então eu vou. Foi do caralho? Foi animal, um monte de referência. Cara, eu tenho foto, eu visito as... Mas eu perdi o receio de dizer que eu pilho muito mais ligar pro Gabi e dizer, meu, como é que nós vamos fazer o estúdio explodir? Do que realmente ir pra um lugar. Sim. E esse sou eu. E tá tudo bem. Então, por exemplo, tu quer ir embora do país? Tá tudo certo, cara. Claro, mas... Não tem que... Não entendo que, tu é, diz, que o cara fica às vezes com uma coisa. Não, mas só é Ah, legal se eu o cara for que viaja pra o Europa. mundo é. inteiro. Eu disse, Exatamente, tá, não. eu acho irado. Se um dia couber na agenda minha e da Fernanda de viajar e tal, com os guri e tal, papá, tá, não tô dizendo que eu não vou viajar. Claro, até Mas porque não tem é o lado bom verdade. pros teus negócios, tem o lado bom. Ver coisas novas Claro, é claro. sempre bom, né? Não tem dúvida. Mas Mas não é uma obrigação, não é uma necessidade. Mas não é- há que... Não mas é um pré-requisito pra ser bem-sucedido ou pra ser feliz ou pra... Enfim. Exatamente. Tu tem que É fazer isso aí. aquilo que Te curte. faz feliz. E quanto mais tu aprende a dizer o que tu curte é o que eu curto, independente se é amassar latinha, se é pegar caneca, se é gerar valor, gerar marca. Mas é que eu tô dizendo isso aqui. Olha que difícil que é tu achar alguém que consegue Dizer o que... dizer o que é de verdade. É isso que eu quero te dizer. Uhum. Que coisa legal seria, muito mais fácil seria se fosse assim, ó. Cara, tem um processo, a pessoa tem que se conhecer, não é fácil, às vezes passa uma vida e tal, mas assim... Cara, eu quero, isso é legal pra mim. E não se sentir ofendido se não for legal pro Exato. outro. E não tomar pra si coisas que não são, né? E tá, e cara, tu vai passar um tempinho aonde agora? Aí agora então eu vou pro Japão, né? Final do mês que vem eu vou pro Japão. Ficar lá. Ali. Fui lá uma vez só, passei muito poucos dias. Quanto é de altura, Pedro? 1,91, 92, mais ou Chega, menos. pesquisa o Google aí pra mim, Gabi. Qual que é a estatura média do japonês? Cara, devem ser baixos. Mas assim, É, eu ó, acho que é um... eu passei alguns poucos dias lá, assim, e eu tava contando pro dia que a gente almoçou semana passada. Eu falei, cara, que outro mundo, assim, né? Conheci muito pouco, mas foi outro mundo já. E agora eu vou passar uma temporada grande lá, né? Acho que terão muitas histórias pra contar, assim, mas essa questão que a gente vê na TV, porque os japoneses saíram do estádio e limparam o estádio, porque aquelas coisas... Aham.
Mas é que os caras são de outro mundo. Comparado com a nossa cultura, é muito diferente. De tu ir num lugar e não ter barulho, né? Eles respeitam essa noção de... E aí que tá... Olha, eu cheguei lá e eu me senti muito bem. Eu falei, cara, que negócio legal. Eu tinha que estar morando aqui antes. As pessoas não saem gritando. E olha que eu grito, né? As pessoas não saem Aí tem um porém, né? É verdade? É. 1,60 e 1,70. Entre 1,60 Olha. e 1,70. Bah, é o meu país, cara. É o meu país, Eu achei vou meu contigo, lugar. né, Gabi? Só que eu já tô ciente que eu vou levar roupa, porque não tem no meu tamanho lá. Né? Já fiquei sem brincadeira, então eu vou levar tudo aqui o que eu preciso, porque não tem. Mas, cara, que legal. E aí eu te digo assim, aí eu fui voltar lá nas minhas origens, né? Cara, quando eu quis ser piloto também, uma das coisas que eu pensava era, olha que legal, a carreira de piloto pode te proporcionar essas experiências, né? Cara, eu vou viver essa experiência. E eu tô indo hoje em dia sem aquele desespero, mesmo tendo muito mais responsabilidade, porque eu tenho uma mulher, tenho uma filha. Eu entendi já que não adianta e que assim, ó, eu vou viver e eu tô aberto, eu fui lá, fiz essa escolha, vou fazer e vão acontecer perrengues e vamos papapá. Tudo certo, e vamos viver e vamos ter mais história pra contar depois e daí posso fazer o podcast à distância. Confiro. Ah, a gente vai do estar te Japão. esperando aqui já, né? Pode ser nosso informante. É. Informante do Japão, direto do Posso Japão. trazer Tu notícias pode trazer alguém internacionais. lá. Ah, eu vou entrevistar um japonês. E aí nós É isso aqui aí, fazemos dividido e aí... Cara, a gente já você- pode pensar em muitos negócios pra fazer. Sensacional. O cara, eu não quero fazer negócio. A gente já pode pensar em muitos negócios pra fazer. Não, mas ele quer fazer negócio, ele tá só Eu dando quero, não. uma descansada. Só dando uma descansada. O objetivo é fazer negócios daí internacionais a partir de agora. Maravilhoso. Inclusive, já falei com o Diego, né? Eu não vou falar aqui porque senão todo mundo vai pegar a nossa ideia e daí depois eu não vou Tá. ter Tá, entendi. como cobrar, né? Isso. Então, mas eu já disse pra ele qual é o caminho que nós temos que seguir. Nós vamos seguir. E nós vamos seguir e vai dar certo. Meu, te agradecer. Eu que agradeço, imagino. Muito obrigado. A gente conseguiu ficar só 1h30. Tá, não, mas é que não, é que se a gente emendasse, eu tenho certeza que poderia ficar muito tempo. Não sei se não ficou muito perdido o nosso papo, não, porque a gente fala de muita coisa, mas... Normalmente a gente não edita, mas a gente toca pau direto no que tem. Pra fazer assim... Tem uma pergunta aqui já, hein, Gabriel? Olha aí. Não pode ser. Já estão alugando mesmo? Quanto custa? O Gabi.rec vai entrar em contato contigo. Cara, fizemos uma pausa aqui, pessoal, que nós estávamos meio... Fazendo muita trabalho. água. Muita água. E, Pedro, depois de tudo que contou, Sim. a gente quer saber agora... Que é a fofoca, né? Quer saber da parte... Quero fazer... Os bastidores, né? Com Bastidores sempre emoção, é a melhor eu queria parte. dedicar, e eu vou fazer questão de pegar esse corte e mandar para alguns amigos meus, em especial Bruno Mamed, Diogo Saikoski e Rick Glaser. Porque são os caras, os meus amigos de muito tempo também, que, cara, eles não... Até hoje, qualquer tipo de avião, eles... É um pânico. Eles É a têm Pamela. medo. eles Minha não irmã é a gostam. mesma Não, é coisa. pânico total. Então, meu, vem aí com as tuas, assim... Desde o teco-teco, tu voava Cara, até o é que avião... assim, ó. Né? Aí vou eu virar motivo de chacota aí na minha área. Mas assim... Não, mas aí, eu vou explicar que é pro público, né? Não, É, claro, pra entendo. entretenimento agora. É que assim, Isso. ó. Então, foi isso aí. É entretenimento. Então vamos lá. Tem que entender que é entretenimento. Exatamente. Já Não, mal eu já da tinha. O Infraero, Diego né? sabe que eu sempre conto, né? Porque é interessante pros meus amigos que não são pilotos, né? Pra Eles entreter. também têm a curiosidade de saber e tal. Então, assim, cara, eu já tive bastante pane. E eu parando, assim, pra analisar, eu começo a achar... Porque agora eu comecei a perguntar pros meus amigos, né? Ter a mesma idade que eu, mesmo tempo de carreira. Eu falei, cara, tudo bem, eu sempre conto, mas tu nunca me contou nada, né? Por que tu não me conta das tuas panes? Ele falou, porque eu não tenho. Ou não tive logo. Então eu acho que eu tô um pouco mais azarado nesse quesito, né? Mas é tudo pane assim, tô aqui, né? Uhum. Então, tudo... a Não, o gente que Não, comprova tudo que tá certo. muito mais certo do que tá errado. Com certeza, pra ver como é seguro o negócio, assim. Mas eu tive panes, olha, cara, voando avião pequeno eu não tive pane, tá? Nenhuma. Ah, peraí. Uma vez eu voei com o Natigal. Sim. E aí, a brincadeira... Eles Lá estavam vem na a faculdade, coisa tá? Saudável. E eles estavam na faculdade. E aí ele tinha que fazer horas de teco-teco. E aí me levou. Quer voar comigo? O meu horário não deu com o Pedro. Eu já era amigo dos guritos. Não, vou com o Natigal, beleza. Sim, o Só- Diego ficou amigo dos meus amigos da faculdade. Isso aí. São meus amigos até hoje e são dele. E aí, tu entra, cabe o Natigal é maior que tu, eu Maior, acho. tem Mais quase alto 2 que tu. metros de altura. Entra o Natigal, entra o instrutor, ombro a ombro, né? Porque aquilo lá é uma latinha de Aqui. sardinha. E eu entro atrás. Beleza.
sobe o voo, eu não tenho problema nenhum com o avião, nunca tive, graças a Deus. E aí sobe. E aí faz 8, faz não sei o quê, faz um monte de coisa. E aí o instrutor olha pro Nativo e fala assim, vamos pro... É stall? É stall. Vamos pro stall. Vamos pro stall. Se Eu o juro- instrutor tá falando. Juro pelos meus filhos. É pegar a chave, né? Não, tu só reduz a potência. Tipo, tira a potência do Aquilo avião, que né? faz voar, desliga. É isso aí. E aí... E aí aquilo tu que vai tava levando assim- o avião até uma atitude em que ele não consegue mais sustentar. Ele estola, né? Ele perde a sustentação. É basicamente isso. Então tu põe o avião nessa condição pra super simular... Ninguém me avisou que eu ia fazer Pra isso. simular caso... mas a ideia do treinamento também não é à toa. A ideia é o seguinte. É treinar. Porque tu pode estolar estando com o motor, dependendo da situação e da condição que tu botar o avião. Então ele, tipo... Só que tu tira pra facilitar, óbvio. Então tu tira a potência do avião. Geralmente começa a segurar o nariz, ou subir o nariz do avião, pra ele ir perdendo sustentação, até que ele estola, Eu perde lembro- a sustentação. E aí tu treina, na verdade, é a recuperação. É como é que tu sai dessa situação. Eu lembro É de pra cada isso segundo. que tu faz, né? O treinamento. Esse é o E objetivo. aí ele faz assim, e aí ele faz assim. E aí tu começa a ver a terra. Literalmente, eu juro por Deus. Não, é que quando tu faz assim, aeroclube avião pequeno ainda, tu sente muito mais. Então tu Sim. sobe, às vezes tu põe o nariz lá em cima e a hora que ele perde a sustentação, ele faz aqui assim e mira lá, e é pra lá pra baixo e tchau, né? Eu queria muito estar... E Uma aí- imagem disso. E aí eu tô acompanhando, sem pânico. Tô olhando. Mas Só que eu vejo o Nightingale começar a ficar desconfortável, porque tava, claro, pode ser segundos. Uhum. São horas, né? Óbvio. Horas. É muito E rápido. o Nightingale olha pro instrutor assim, agora? Nós estamos caindo. Agora? Não, vamos mais um pouco. Aí ele, agora. Bom, aí sim. Quando ele falou o segundo agora, eu comecei a procurar já um saquinho de vômito, já não sei o quê. Ele falou, Sim. não. Aí, sabe o que faz? Liga, ô merda, ou Sim, volta a dá acelerar. motor- Volta a acelerar. E aí é um motor acelerando. Pó, 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 pó. Não, e enquanto isso ele segue acelerando pra baixo, né? Porque tem que, enfim... Ele tem que se equilibrar de novo. Não saudável, não recomendo para Não, leigos. mas Isso é não é isso. Então não foi uma entretenimento. pane, mas foi... Não é entretenimento. Não é pane, é. Mas assim, daí em avião pequeno eu nunca tive pane, né? Daí, depois... Mas também depois disso, se tu não teve medo ali... Mas nunca cara, mais. quando eu tive... Eu fiz um negócio legal. Quando eu tava voando na NHT, que a gente não tinha simulador daí no avião, tá? Esse avião era um avião da República Tcheca e ele não tinha simulador. Então tu tinha que fazer o treinamento... Tu aprendia a voar o avião voando o avião. Inclusive essa parte de manobras, né? E aí, cara, a gente ia pra cima da Lagoa dos Patos ali e tal, fazer treinamento. E a gente, de fato, o instrutor pegava e cortava um dos motores, né? Ele tinha dois motores, um turbohélice, bimotor, assim. Cara... E aí nós íamos, enchia o avião de 3, 4 copilotos dentro e ficava lá treinando. De sair. Eu me lembro que eu tava assim, ó, cara, segurando o avião no pé, assim. O que A é perna segurando no pé? Não, o avião tem 2 motores, tirava um dos... Aí isso é ele chegou no novidade. limite, Isso é novidade. Legal. Não Que- é pra te mandar embora. Não, eu tô segue, vendo, né? já senti. Tu tem os 2 motores, tu desligou um, tu tem que fazer uma força no pé, tu segura pra compensar a tendência do avião a guinar, tu segura no pé, e esse é o treinamento, pra tu ver como é que seria na prática tu segurar, quanto é que tu precisa botar de força e tal. Cara, e aí eu fui, juro, a perna tremendo, assim, tremendo. E o instrutor que tava comigo, tá beleza. Tá, agora, pô, liga o motor de novo, aí tá, vambora. Tá, agora chama o próximo, né? E aí, cara, e tu saía da cabine pelos lados, não pelo meio. A cabine tinha, o NHT tinha o LED tinha uma parede com um buraquinho em cada lado que tu te espremia e saía por ali, né? Cara, quando eu saí da poltrona, que eu fui sair pelo ladinho, e ele viu que eu tinha penado, assim, cara, aí ele pegou e deu um puxadão com o avião, assim, sabe aquele tipo de montanha-russa? E eu não tinha força nas pernas. Cara, eu caí, do jeito que ele puxou, eu fui fazendo caindo entre a parede do avião e a minha poltrona, assim, desmanchando, sabe? Aqueles bonequinhos que tu aperta embaixo Sim. e faz... E ele... dando risada, tipo assim, de propósito total, né? Aquelas brincadeiras saudáveis. Saudável, sim, né? claro. Sempre tem Aí alguém. eu consegui me reerguer, fui lá, chamei o próximo, né? E aí tive uma panezinha, eu acho, na NHT. Panezinho, dizer. Não, coisa que foi, sei lá, a gente decolou e o trem de pouso não subiu, porque uma das portas tava torta, mas não causou nada demais, a gente só deu a volta e voltou, tava tudo certo. Não, mas eu tive na NHT a pior sensação de turbulência, assim, que eu peguei na minha vida foi num voo da NHT. A gente tava indo pra
Presinha bacana essa daí, né? O treinamento A saudável. gente tava... a gente tava indo pra Livramento, Rivera, a gente operava em Rivera, né? Morava do lado do Uruguai, fazia Porto Alegre e Rivera. Cara, e nós colamos daqui de noite num desses temporal que vão chegando, essas frentes frias, sabe? E tu via lá longe, assim, aquele monte de raio, flash e tal, pra tudo que é lado. Mas tá, então tava de boa, cara, céu estrelado, um dia bonito, uma noite bonita, né? Tava com um comandante também antigão, gente boa, esse cara experiente, assim, e tal, e eu ainda novinho ali, tudo. Aí, cara, do nada, a gente não viu o radar, não mostrou nada, tá? Até porque tava um dia bonito, assim. A gente entrou, tinha alguma formação pequena, um TCU, uma nuvem que tava se formando dessa, e voava baixo, né, os LED. Baixa altitude, assim. Cara, a gente entrou e o negócio fez tum, deu como se tivesse passado 2 calombos, assim, 2 quebra-mola, mas forte. E aí, nisso, tinha piloto automático no avião, desacoplou o piloto automático sozinho por causa da porrada, e o comandante que tava do meu lado se agarrou na poltrona embaixo, com as 2 mãos, e falou assim, segura que vai bater. Tá? Ah, soltamos. Não, eu tava operando, eu tava pilotando aquela etapa. Uhum. Né? Porque isso aí também, piloto, né? Tu tem comandante, copiloto e tal, mas geralmente cada um faz uma etapa, enfim. Então, eu estava pilotando o avião. E ele só me olhou, ele me chamava de Pedrinho. Ele falou, Pedrinho, segura que vai bater. E se agarrou na poltrona embaixo. Cara, eu me agarrei naquele manche, juro por Deus. Meu, o avião entrou na faca, né? Que a gente chama assim. Porque eu via as asinhas, eu fazer assim, né? No instrumento. E aquele negócio subia. E do jeito que subia, dava no batente, como se fosse caía. Não tinha porta, né? Era vazado dos lados. Eu ouvia os gritos das pessoas lá atrás. Aquele grito no vácuo, sabe? Que é uau, uau, sabe? Cara... Como assim não tinha porta? Pra cabine de Tá. de piloto, pra de passageiro, não tinha porta, era isso? Era uma Sim. parede com vazado nas Sim. laterais, então. E... Cara, e durou muito rápido. Foi muito rápido, tá? Deve ter durado, não sei, 5 segundos. Pra mim, parece que durou uns 3 minutos, assim. Foi um horror. E aí, a gente, pum, foi cuspido pra fora dessa nuvem, assim. E, de novo, lá no fundo, tu via a frente fria chegando, o céu estrelado e tal. Assim, sabe, tipo assim, que porra é essa? O que aconteceu? O comandante, óbvio, era eu que tava pilotando, mas ele que é o responsável, ele que decide o que faz. Ele falou, vamos voltar. Falei, vamos voltar então. Cara, pum, deu uma volta, voltamos pra Porto Alegre. Pousamos em Porto Alegre, as pessoas aplaudindo. Cara, que eu estou em filme, as pessoas aplaudindo. Eu ouvi lá da frente, as pessoas gritando e tal. Quando eu desci do avião, cara, tava assim, ó, parecia que tinha tido um tsunami dentro do avião. Era tudo revirado, tudo no chão. As pessoas chorando, desesperadas, né? E eu vou te dizer, novinho, né? Eu só pensei, cara, deve ter soltado, afrouxado esse parafuso tudo dessas asas aqui. Nunca tinha pego um negócio assim. E aí eu perguntei pra ele, cara, não tem experiência? Vou perguntar pra quem tem experiência. Meu comandante, isso é uma turbulência severa? Ele dizia assim, severíssima. Severíssima. Eu falei, bah, então foi ruim, né? Essa foi de tudo, de tempo ruim, assim, foi o pior tempo ruim que eu peguei na minha vida, assim. E também sem, né, não foi imprudência, não foi nada, cara, não mostrou o radar, não tem nada, não vi nada, pum, entramos, foi muito ruim, muito desconfortável, né? E daí, Desconfortável, palavra boa pra cagar. desconfortável, é. E depois, cara, depois na Gol eu tive pane de rachou para-brisa, sabe? Umas coisas que são previstas, né? Que pra gente falar, claro. tá tudo não, tá tudo previsto, tudo bem. O para-brisa tem 3 camadas, rachou uma camada, menos perigosa, enfim. Coisas que estão previstas lá, tá lá no manualzinho, tu vai lá ler, ó, aconteceu isso, tu faz isso aqui dá pra continuar, isso aqui é melhor posar agora, isso aqui tem que posar o quanto antes e tal. E com o avião depois na executiva também. O outro avião que a gente voava apagou um dos motores voando, porque pegou uma turbulência voando de noite, mesma coisa, voando de noite. Com a família, todo mundo? Tava voando super alto, tava voando no teto do avião, voltando dos Estados Unidos, em cima da Amazônia, tava em cima de Campo Grande, na real. Já tinha passado a Amazônia. Puxa o teu microfone. Já tinha puxado a Amazônia, já tinha passado a Amazônia, né? Aí, cara, a mesma coisa, voando assim, cara, lindo, não tinha o radar varrendo, assim, não tinha nada no céu, tudo lindo, maravilhoso. Cara, daqui a pouco, pum, mesma coisa, entrou num topo de um CB, alguma coisa que o radar não pegou.
pum, batendo, apagou um dos motores. De tanto que bateu. Foi um flame out, que a gente chama, né? Ele é que nem uma boca de fogão, tu vinha um vento muito forte apagar. Foi isso aí que aconteceu. A turbulência foi tão forte, o fluxo de combustível é tão baixo, porque ele tava muito alto, o motor é um motor pequeno e tal, que aquilo ali cortou a ignição e apagou o motor. E aí a gente começou a descer com um motor só. Tá, mas calma. Não, mas previsto, né? Aí no checklist, aí fomos lá, daí a gente, como o motor tinha simplesmente apagado, ele não tinha dado, tipo, não tinha quebrado, não foi uma coisa que explodiu, uma coisa assim, tá previsto que tu tente religar esse motor. Então a gente religou, o motor pegou, a gente acabou posando com os 2 motores funcionando e tal. Aí, mas é aquilo, desconfortos, passageiros, tudo mais, posamos em Campo Grande, olhamos e falamos, cara, tá tudo certo. E também foi uma coisa que durou, foi um topo de uma nuvem que a gente passou e que o radar não pegou, sabe? Não, tá tudo certo, vamos embora pra Porto Alegre. Papo, botamos combustível de novo, fiz o plano de voo de novo, né? Saí na rua, fumei um cigarro, tá nervoso e tal, aquela coisa toda. Essa parte aí, como é que fala aí, com né? o Porque chefe? as pernas deram uma... Quando passou, mas é engraçado, porque depois é que baixa, Sim, né? claro, na hora tu vai tentar Falei, pra resolver. cara, tá, mas eu falei, não, mas tá tudo certo, entendi o que aconteceu. É ruim quando acontece uma coisa e tu não sabe o que aconteceu, né? Entendi o que aconteceu, tal, foi um problema. Quando a gente ligou o avião, acionou o avião, ele informou lá que o radar tava inoperante. Ou seja, provavelmente o radar já tava inoperante e ele não nos avisou. Porque ele avisa, tô fora, não conta comigo. E aí ele avisou, tô fora, não conta comigo. Era muito tarde, né? Já tinha dado a coisa toda. Mas daí o tempo tava bom pra vir pra Porto Alegre, já tava mais perto. Falei, vamos embora, decolamos, vamos embora pra Porto Alegre sem o radar e tal. Tava uma noite boa. Mas Nada porque que ele tá me falando também. Na verdade, eu não tinha pânico de avião, daí agora eu tô desenvolvendo. Não, mas não é pra fazer, mas são coisas em que realmente, aí tu me diz, isso é comum? Não, isso não é comum. É aí que entra a história, diz, acontece com todo, claro, todo mês. Não acontece, né? Então assim, eu acho que eu fui mais premiado do que os Tipo assim, demais só não colegas cruzar de com uma o vez só. Não teve uma vez que teve uma peça do avião que ficou Não. cravada? E daí isso aí foi na Gol, cara voando, mesma coisa. A gente começou, tava chegando pra pousar em Curitiba, tava em instrução, né? Eu nunca vou esquecer porque tava o Bernardinho, técnico da seleção, tava na primeira fileira do voo. E aí a comissária depois chegou pra fora e falou, o cara tá apavorado lá, o cara desandou o homem. Porque a gente ia posar e aí a gente sentiu uma vibração muito forte no avião e o avião começou a ter uma tendência de curvar. A gente falou, opa, tem alguma coisa errada, vamos arremetemos. Vamos ver. E aí começou a piorar, piorar a vibração, piorar. A gente fez o checklist que tinha pra fazer. Não resolveu o problema, não. Tem que posar assim, vamos posar assim e tal. Avisamos os comissários. Nessa hora, fala com a torre, fala com a mãe, fala com o papa lá, ou é só entre vocês dois a decisão de tem que posar, não tem que posar? Não, a decisão é nossa. Tu só informa, né? Então decidimos fazer isso. a gente tava vindo. Aí o cara disse, tá livre o pouso. Aí eu falei, não vou posar, tô iniciando a arremetida. Tô com uma pane, preciso resolver um problema. O cara vai dizer, ciente, vou lá, informa as tuas intenções, né? Não, eu preciso ficar aqui e fazer uma órbita 5 minutos para resolver meu problema. Posso fazer aqui? Tá bom? Não, tá bom, fica aí. Mas tu informa e ele vai te atender, né? E claro, se tu tiver em emergência, tu tem prioridade para resolver as coisas. Então a gente fez isso, arremeteu, ficou lá, fez as órbitas para fazer o checklist, fez o checklist, não resolveu o problema, então temos que posar desse jeito. Então o que isso quer dizer? Então nós vamos ter que posar nessa configuração, nós vamos ter uma velocidade maior de pouso. Considerando que nós vamos ter uma velocidade maior de pouso, vai exigir mais dos freios, a gente vai precisar de mais pista. Então, vamos ficar atento, porque vai que estoura um pneu, vai que, né? Então, assim, não era uma emergência, uma coisa assim, mas a gente chamou os comissários, chefe de cabine, chefe, nós estamos com essa pane aqui, tu viu que a gente arremeteu, assim, assado. Não precisa preparar a cabine, não é um pouso de emergência, assim, mas nós vamos pousar mais rápido, mas isso que é aquilo, então só fica esperto, né? Tá, e foi aí que ela veio, ela disse, o Bernardinho aí, o cara tava lá bufando primeiro, perguntando por que a gente tinha remetido, agora ele já tá rezando, quase chorando ali já, né? Falei, tu vê, esses caras também se apertam, né? Quando não é do dia deles, né? Qualquer um. Aí foi isso, daí a gente posou, pena que eu não tenho mais a foto, aquelas coisas perdi na época era máquina digital que ficou num computador qualquer, mas o flap, né, que é aquilo que desce atrás da asa, ele quebrou o trilho. E ele entrou no avião, tipo, ele desce reto, né? Ele ele começou a descer torto. E ele entrou na fuselagem do avião e comeu, como se fosse uma lata de sardinha abrindo um Boeing 737. Até chegar numa longarina do avião, que ele não teve força pra ir. Então, assim, aí quando eu desci, eu fui olhar, falei, cara, pensa numa máquina daquela, assim, um negócio, um pedaço da asa enfiado dentro da fuselagem do avião, aquela lata
embolada, assim, sabe? Coisa muito louca, né? E daí tu vê, uma semana depois, tu tá voando naquele mesmo avião de novo, né? Vai, tá, remenda e vambora. Já pensou? Batalha de ouro. Faz o martelinho ali, tá tudo certo, né? Tudo com muita segurança, mas funciona, é tudo muito seguro. E as pessoas não precisam ter o medo que tem, assim, ó. Eu sei que é desconfortável. Pra gente também é. Não vem dizer que não, mas é que essa coisa de pegar tempo ruim e tal, é Sim. desconfortável, não é como bom pra ninguém. Ai, que legal, tô aqui sacudindo raio pra tudo que é lado. Mas daí a ter medo tem um caminho grande, né? Uhum. E pra gente, então, não tem que ter, porque tu sabe que aquilo ali faz parte do jogo, enfim, e é legal. É legal. Então tá, então chegamos ao final. Paloma Mânica, Pedro Santarém, que eu sou. Pedro- Ai, eu já vou O Santarém, continuar. eu acabei de falar com ele Não aqui. vai me botar uns cortes estranhos aí. A gente Pedro vai botar. Javier Solé Jax. Cara, obrigado, meu. Obrigado eu tenho que vir Obrigado. outro dia daí que a gente tenha Obrigado. tomar um vinho junto daí. Ó, E a gente Ai, te vinho, deixa Gabriel. a gente deixa a câmera ligada e daí a gente vê depois se dá pra botar no Outro ar ou dia. não. Ah, a gente já tem 3 desses que a gente ficou de ver e não. Mas a gente pode deixar na gaveta também pra nós, né? Vamos lembrar aquele dia quando éramos... Vai. Aliás, falou em vinho, cara, aí, ó. Bebidas do Sul. Aí, ó, baque gancho, tu tá bom nesse Nosso negócio, hein, Diego? patrocinador, cara. Bah, Nosso tu tá patrocinador, quente. nosso mais novo patrocinador. Bebidas do Sul tem mais de 2.500 rótulos. Cara, eu vou te dar o contato Me deles. dá, eu preciso. Eles são um fenômeno. Obrigado, Everton, pela confiança na nossa marca aqui. E eu Um dos não maiores. conhecia, viu? Não, Viu já só? tem um convite aí pra ele nos mandar Um uns dos vinhos e a maiores- gente criar um Exatamente. portal aqui, né? É perigoso. O dos maiores. Mas eles são os maiores importadores de vinhos do Sul, meu. Ó, aí, ó. Pro Brasil Eu não inteiro. sabia. É muito legal. Eles são muito fortes no digital. E obrigado, cara. Obrigado pelo teu Obrigado, tempo. Um Nossa, beijo. muito Sempre legal. quis Muito vir obrigado. aqui. Não, eu vou agradecer, né? Eu não tinha um medo, desenvolvi um. É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Tá. História incrível. Arroba o Gabi Rec, agora vão perder. Agora é arroba Estúdios Combo. Exatamente, isso aí. Anne Bianchi, muito obrigado, cara, mais uma vez. Tá demais isso aqui. Não, tá demais. E isso é muito do bastidor do sucesso, né? Que é, por que vocês criaram um canal? Também tem isso. Mas olha só, eu comecei aqui como financeira, virei sócia, tô aqui. O Gabi entrou numa loucura com a gente. Agora já tem o seu próprio estúdio. Cara, esse canal Não, tem e muita eu história. entrei na por fogueira, trás. sempre lembro, né? sensacional. O primeiro episódio que eu gravei é o da história da Combo, que são 5 na mesa. E um caos. E é o caos, Não, é caos que pra quem estará. nos acompanha, a gente sabe. Aliás, vamos botar esse link aí. A história da Combo é muito legal, onde nós passamos 5 horas, quase 6, né, Gabi, Eu gravando. já vi, Olha, não vi nem todo, mas eu vi alguns. É, É uma briga constante, né? Ninguém sabe até hoje como, né? E é isso. Mas tamo aí. Cara, brigadão mesmo. Obrigado, eu. Feito? Beijo pra vocês. Beijo do gordo. Tchau, tchau, gente.